todos que fechassem os microfones e os vídeos. E aí a gente já começa. Bom, meu nome é Jerônimo Mendes, sou presidente da ISA em 2019, provavelmente, aliás, 2019, 2020 e até, acho que eu fico até outubro do ano que vem. Então, serão praticamente 3 anos. E a ISA é uma sociedade internacional de automação voltada para estudantes, profissionais, educadores, empresários que trabalham com automação e seus congêneres, como instrumentação. E o que a gente sempre fala, como o Davi sempre fala, sem a instrumentação e principalmente a válvula de controle, não teria automação. E quero lembrar a todos que essa palestra mostra muito o que está dito aqui, que nós estamos criando o futuro da automação. Precisamos de suas habilidades, perspectiva e visão para que isso aconteça. A palestra do Marca vai mostrar isso para todos. E eu peço mais uma vez, juntem-se a nós. Precisamos de gente, precisamos de cabeças, precisamos de renovar a ISA, precisamos de bastante coisa. Estamos presentes em 44 países, somos aproximadamente 40 mil membros. No Brasil, nós temos o Distrito 4, que congrega as seções, entre elas, seção Bahia, seção São Paulo, seção Rio de Janeiro, seção Campinas, seção Vale do Paraíba, e temos ainda a ISA do Rio Grande do Sul e a ISA de Minas Gerais, que estão aí, ou voltando ou se firmando aí durante esse ano de 2021. Nós temos também aqui na Bahia a seção estudantil UFBA, e no Brasil nós temos a ISA, seção Estudantes Goiás, a Inatel e a Poli, que também está se reestruturando aí para o próximo ano. Vou falar rapidamente aqui, estamos fazendo 30 anos, não podia deixar de esquecer, não podia deixar passar em branco, e 75 anos da ISA International. E recentemente foi eleito brasileiro aí o Carlos Mandolese, que é muito amigo do Marca, do Venâncio aí. E ele foi eleito, assume, ele fica esse ano todo como uma espécie de secretário, entendendo os trâmites da ISA, e assume a partir de 2022. Isso para a gente é muito bom e acreditamos que de vez a ISA vai se internacionalizar. Algumas realizações aí muito rapidamente. Nós fizemos cursos, treinamentos, cafés como esse hoje, e alguns bate-papos. Nós fizemos o primeiro curso de IAD entre as ISAs do Brasil, com o Davi Rodrigues, dimensionamento e especificação de válvula de controle, medição de vazão e instrumentação, ferramenta da indústria 4.0 com o mestre Marco Antônio Ribeiro, instrumentação analítica com Everaldo Lázaro. Nos cafés, esse é um café, Café ISA, Seção Bahia. Nós tivemos com a Renata Ribeiro e o Guilherme Neves, da ISA Rio de Janeiro, segurança cibernética, normas e orientações, com o Bulgarelli, atmosferas explosivas, e com a Leomar, o Neuri e o Francisco Brasileiro. Eles vieram traçar o perfil do profissional que a instrumentação e a automação necessita hoje. Isso vem muito a calhar com o que o Marca vai falar hoje. Eles exploraram bastante esse tema. Fizemos com a Endless House o diagnósticos inteligentes de instrumentos, falando da Namura NE107, e fechamos com segurança cibernética com a Balmier, falando especificamente de aplicações na indústria de processos. E nos bate-papos que a gente chamou aí de conversa, nós, juntamente com a ISA Seção Estudantil UFBA, nós tivemos certificações com a Camila Câncio e o Luiz Antônio Dourado. Tivemos um bate-papo com o presidente do CREA, o Luizão. Um grande bate-papo também, foi fantástico esse com o Davi, sobre válvulas de controle. E com Eric Garcia e Luiz Antônio Dourado. Também fantástico. Revisão da NR13 e segurança funcional. Esse daí foi tão bom que nós tivemos que encerrar ele, que
Senão a turma ia continuar até as 10, viu, Marca? Que nem você hoje. Quero chamar todos. Nós, na verdade, encerramos com o Marca, mas a turma da sessão estudante pediu não, vai fazer o primeiro evento deles sozinhos, que é a Indústria 4.0, Manutenção Industrial, com Gabriel Casais. Dia 15, às 19 horas. Conto com todos. Nós já temos agendado aí para o próximo ano um café também com Aquários, falando também de Indústria 4.0. E em fevereiro nós vamos trazer o Maurício Kugel, que o Marca conhece bem. Tivemos o privilégio, o Lídio, muito amigo dele, conseguiu trazê-lo para esse bate-papo aí. Que, na verdade, ele vai pegar o que o Marca está falando hoje e vai agregar, acredito que agregar algumas coisas. Tá? Nós temos aí programado, na verdade, nós estamos tentando fazer uma agenda única para as sessões ISA Brasil. Falando nisso, no Distrito 4, eu esqueci de falar que Ana Cristina Rodrigues saiu esse ano, está saindo, né? E o Gil Fábio de Souza assume o D4 a partir do ano que vem. E nós já temos programado, vamos acertar aí, encaixar as datas com esse novo calendário, com a Indústria 4.0, um seminário, e o workshop que a gente quer repetir ele pela terceira vez, de medição de vazão e válvulas de controle. Esse workshop foi fantástico. Na época, nós tivemos 360 inscritos. Foi presencial e o auditório não deu para todo mundo. Nós tivemos 8 empresas e todas as palestras, das 8 da manhã até as 7h30 da noite, todas elas voltadas. Esperamos repetir a dose esse ano, não presencial, mas online. E aqui o Marca. Ele dispensa a apresentação. O Marca, só vou passar antes de falar que dispensa a apresentação e chamar o Davi. Eu copiei isso aqui do Gil e ele diz o seguinte: não há profissional sem comunidade e não há comunidade sem profissional. Simples assim. É isso que eu quero passar para todo mundo e novamente chamá-los a estar conosco aí em 2021, 2022 e quem sabe por mais 30 anos. Obrigadão. Vou chamar o Davi. David. Oi. Boa noite. Boa noite. O Jerônimo me convocou como membro da Ex-Associação Bahia. O Jerônimo me convocou para fazer a apresentação do MACA, que é a tarefa mais fácil do mundo, apresentar o Cláudio Makarovski. O MACA é provavelmente o profissional da área de instrumentação mais conhecido do Brasil e um dos mais bem preparados. Como existe aqui, já corri a lista, e que tem alguns iniciantes da nossa área, então eu vou aproveitar para falar um bocadinho sobre o MACA. Está aí o currículo dele, né, engenheiro químico, e talvez dessa lista que está aí eu seja a pessoa que conheça o MACA há mais tempo. Lembro da primeira vez que eu conheci MACA, em 1983. O MACA esteve na Nitrofert, onde eu trabalhava, com a equipe da Foxboro, para nos dar apoio lá em fazer análise de malhas de medição de vazão, porque na época estavam dando problema. Tá certo? E o MACA estava acompanhado do Luciano Sighieri. Não é isso, MACA? É isso aí, perfeito. Isso. De lá para cá, então, eu já tive... outra coisa também é que o MACA gosta muito da Bahia. Tive a oportunidade, depois de trabalhar na mesma empresa que o MACA trabalhava, e íamos visitar clientes, fui buscar o MACA no aeroporto muitas vezes e sei do quanto Cláudio Makarovski gosta da Bahia. Então, aproveitem, vão ter a oportunidade rara de ver um dos melhores apresentadores, um dos profissionais mais bem preparados. O MACA já trabalhou nas principais empresas de automação, as melhores empresas de automação. Então, MACA, a palavra é sua, bem-vindo, e vamos aproveitar.
Ok, primeiro, super obrigado pelo convite. Eu me emociono aí de rever os colegas, são amigos aí de 4 décadas pelo menos, né? E um comentário que eu faria inicial para os jovens que estão entrando aqui agora. Quando a gente começou, a rede social, o network era feito presencial e era feito através de congresso, através de grupos de trabalho, através de apresentação como é que se diz, de artigos técnicos, congressos e etc. Não existia Facebook, LinkedIn, WhatsApp, nada disso. E eu sempre incentivei colegas e pessoas que trabalhavam comigo a fazer parte dessa sociedade, principalmente da ISA, em função da, entre aspas, pouca representatividade que tinha no nosso segmento nos grandes projetos de investimentos, grandes projetos de CAPEX. E se a gente voltar num passado recente, eu também brincava que nós éramos o troco, nós éramos o desconto, né? Imagina, a automação é responsável por 1%, a automação incluindo instrumentação, 1, 2, no máximo 3% de todo investimento de um grande empreendimento. Então, vocês imaginam, o polo de Camaçari inteiro, nós responsáveis por menos de 2% de todo aquele investimento que era feito. Então, a nossa capacidade de convencimento era grande. E aí, né, a gente chegava até com um pouco de orgulho, dizendo, olha, sem instrumentação, sem automação, nada desses 98% de CAPEX chegam a funcionar. Então, vamos bater um papo hoje. Primeiro, eu gostaria de fazer uma retrospectiva, né, do nosso segmento, contar um pouco de história. Alguns colegas aí vão matar saudade, né, da época que passaram por algumas fotos que eu vou mostrar. E depois a gente vai entrar pesado aí no tema transformação digital e o que isso significa para nós. Não importa em que altura da carreira você esteja, tá? É o futuro, não é bem o futuro, já é o presente. E falar da indústria 4.0, por exemplo, já está fazendo aniversário. O ano que vem ela completa simplesmente 10 anos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma retrospectiva da evolução da instrumentação e uma tendência que o Vitor Venâncio aqui está conduzindo muito bem no grupo de transição de TI e TO no IBP, que já conta com mais de 70 empresas e mais de 100 participantes, por que isso é inevitável? Se eu perguntar para alguns colegas que estão aqui, incluindo o Jerônimo, Davi, etc., vocês lembram quando a instrumentação elétrica se fundiram? Né? Parecia que era uma coisa inimaginável e aconteceu de uma forma muito natural. Então, vamos olhar o que aconteceu nesses 75 anos de ISA. Primeiro, quem não é sócio ainda, né, corre que dá para receber essa revista histórica, essa edição histórica da revista Intec, e que na página 12 começa a contar uma história que começa com o transistor, né, e entra em todo o roadmap da evolução da instrumentação de automação até o dia de hoje e faz uma projeção para o futuro, que é o que a gente pretende no final dessa nossa palestra. Mas se a gente for lá no século XIX, com a primeira revolução industrial, com a mecanização, com a máquina de vapor do James Watt, surgiu ali o primeiro controle, né, em malha fechada, podemos dizer, né, que é o famoso governor excêntrico ou centrífugo ou flyball governor, que até hoje é utilizado principalmente em navios mais antigos, mas por incrível que pareça, o primeiro sistema de controle foi esse em 1874. Depois disso, essa foto aqui, alguns vão chorar, né? Porque trabalharam vários turnos em frente de um painel de um desses tipos, né? Que começaram com o famoso caixa grande, uma malha por operador. Depois, o painel local, várias malhas por operador. Depois, o painel mosaico. Depois, o miniatura 3x6, que o senhor Davi Rodrigues dominava, deitava e rolava, sabia o que era um bico palheta como ninguém, né? Balanço de força, balanço de movimento. Depois, os painéis, o polo de Camaçari, quando começou, já começou parte dele, né, principalmente Copene, com o SPEC 200, que era uma arquitetura dividida, parte da eletrônica em painéis e só o frontal, literalmente, na sala de controle. E quem olhar essa figura do meio, né, pode contar aí no mínimo 50 anos de história.
que é desde o manômetro sendo substituído pelos famosos bico-palheta, os transmissores 3 a 15 PSI, até chegar no wireless, e agora tem o retrô, né, que é manômetro com wireless. É incrível, né? Mas tem gente que ainda gosta disso. E eu lembro muito, e o Davi vai lembrar também, que as nossas grandes discussões no final da década de 70, 80, era justamente eletrônico ou pneumático, qual deveria ser o padrão do eletrônico, 4 a 20 ou 10 a 50 mA. O 4 a 20 vingou porque ele tinha primeiro autodiagnóstico. Se a corrente, se o 4 caísse para baixo, eu estava com um problema de fundo de subescala, tá? Eu estava com o meu transmissor fora de range, e se aparecia zero, é simplesmente o fio rompido. Então, o primeiro autodiagnóstico surgiu com 4 a 20 mA. Depois disso, tá? Ainda no final da década de 70, começo de 80, a gente começa, nos Estados Unidos, em 75, surge o primeiro SDCD, no Brasil chegou 10 anos depois. Aqui do lado esquerdo, o famoso IBM/360, e eu sentei muito na frente dessa máquina aqui para perfurar cartão de 120 e 80 colunas, para gerar o relatório do point-to-point wire, que era o que era utilizado como documentação para fazer o cabeamento do espectro 200. Isso foi, obviamente, na década de 70. Eu comecei em 77, peguei a rabeira. Para quem não sabe, eu já fui jovem, olha, eu aqui, em 1986, não, acho que um pouco mais, já 90, com a versão do TDC 3000 já nacionalizada no Brasil. Depois disso, esse jovem aqui aparece numa feira da ISA, em Houston, em 1996, com uma novidade, o OPC, o OLI for Process Control. Para quem não lembra, o OLI, que é o Object Linked and Embedded, é aquele que permitia você linkar uma planilha Excel diretamente no Word. Acho que alguém está com o microfone aberto aí. E à medida que você atualizava o Excel, a do Word já estava automaticamente atualizado. Quando ele chegou, apresentou, junto com o John Berra na época, o OPC, eu falei, bom, agora o Windows entra na sala de controle, né? E, para nossa ajuda, né, dia 31 de dezembro de 1999, uma nova onda, né, famosa, quem viveu sabe o trauma que isso gerou, o famoso bug do milênio, onde ninguém sabia o que ia acontecer com os sistemas digitais que estavam instalados. Será que ele ia voltar 100 anos antes? Né? Será que ele ia zerar e ia derrubar todas as plantas? E, no fundo, isso daqui gerou muito dinheiro, né, para muito fabricante, e aconteceu muito pouco de impacto negativo. Em seguida, forçado mais ou menos por esses dois eventos, né, o bug do milênio e também as IHMs, as interface humano-máquina, né, para ser politicamente correto, baseado em Windows, esse cabinho azul, aí, o famoso categoria 5, Cat 5, junto com esse hardware aqui do lado, que eram os hubs e os switches, invadem a sala de controle. E aí começa o primeiro problema, né? Quem põe a mão nesse cabo? É o pessoal de TI ou o pessoal de automação? E aí, na época, eu lembro bem que nós tivemos que convencer empresas de cabo, como Paris Cabos, etc., a criar cabos de outras cores para saber. Azul, TI põe a mão. Verde, automação põe a mão. Vermelho, ninguém põe a mão, né? Porque era a interligação da rede da sala de controle com os sistemas corporativos de nível superior. E que nível superior é esse? Então, para quem é de TI, para quem não é de TI, é graças a duas normas ISA que se construíram todas as arquiteturas de tecnologia de informação e de automação no mundo. São as duas, a S95 e a S99. Logo em seguida, começam a surgir também as redes de campo, tá? E isso aqui é respeitado até hoje. Ninguém discute arquitetura sem falar e citar essas duas normas. Tá? Mais à frente surgiram as redes, né? As redes de sensores, ganhando então o chão de fábrica. Olha aqui, eu também fui jovem aqui, ó, tô aqui no meio, né? Isso aqui aconteceu pertinho já do ano 2000, ok? Olha o nome da empresa aqui, ó, já não existe mais, hoje é Emerson, tá? E aqui nós deparamos com uma grande briga também de padronização. A maioria daqui lembra, né? Quem seria o grande padrão? Seria Profibus, seria Fieldbus, seria ARPA, CAN, ASI, etc. No fim, se sentou todo mundo e chegaram a uma conclusão que todos poderiam ser padrão. Por quê? Porque não existia um padrão que cobrisse todas as aplicações.
E aí, de novo, o cliente é quem escolhia qual seria a melhor solução. Então, aqui uma sala de controle moderna. Vários colegas aqui que participaram na época da planta da Monsanto, aí em Camaçari, lembra que originalmente o projeto era sem sala de controle. E a pergunta que se fazia era, já que nós temos tanta automação, nós já evoluímos tanto, com sistema de segurança, controle avançado, RTO, treinamento, para que a gente vai ter sala de controle? E aí surgiu uma piada na época que dizendo o que está sobrando e o que está faltando nessa sala. Bom, o que está sobrando aqui é gente, né? Não preciso de tanta gente assim. E o que está faltando é um cachorro. Uma pessoa só para alimentar o cachorro e o cachorro para não deixar ninguém encostar em nada. Porque a partir do momento que você partiu a planta, ela deveria rodar 100% redondo. Né? A gente sabe que não é bem a verdade. O que aconteceu? Os processos começaram também a ficar cada vez mais distantes, principalmente em função do desenvolvimento da indústria offshore. Aqui do lado, acredite se quiser, de 2004, uma plataforma de gás e condensado no Mar da China, bancada por um consórcio que era Shell e Malampaya, a 504 quilômetros da costa. Hoje nós falamos orgulhosamente que o pré-sal está a 300 quilômetros da costa, isso aqui já estava a 504 quilômetros da costa, e um gasoduto mandando gás especificado para uma térmica que gerava 2/3 da energia das Filipinas. Hoje não tem mais Shell, aqui são chineses tomando conta. E aqui do lado esquerdo, em função da distância e para eliminar a latência, foi pela primeira vez utilizado um canal específico de satélite do tamanho do brinquedo da antena. Né? O gasoduto tinha 16 polegadas, só para vocês saberem, 2 de 16 polegadas. Okay? Então, em 2004, isso já era possível. E era uma plataforma, então, 100% desabitada. Aí você fala, a plataforma de gás condensado é fácil de ser desabitada. Hoje nós estamos pleiteando que as plataformas do pré-sal em breve estejam desabitadas. Totalmente desabitadas e autônomas. Ou seja, uma plataforma que tem 25 módulos no topside, será que vai ser possível? Esse é o grande desafio. Okay? E aqui do lado esquerdo, a última, que foi inaugurada em 2018, partindo em 2018, que é a Osberg, da Equinor, antiga Statoil. E eles se orgulham dessa plataforma e dizem, essa plataforma foi projetada sem nenhum quarto, né, para alguém ir lá dormir, etc. E pior, sem banheiro. Então, se você quiser visitar essa plataforma por alguma razão, tem que ir preparado, né? Porque ela não tem nenhuma dessas duas facilidades a bordo. Tá? E ela é totalmente autônoma e independente. Tá? Então, o que aconteceu depois disso? Alguém ainda está questionando, né, se a convergência TI-TO vai acontecer. O Vitor aí pode falar com mais propriedade, mas isso daqui é praticamente inevitável. E a primeira empresa que oficializou essa fusão, formalmente colocou isso daí em ata e aplicou, foi a Vale, tá? Uma das maiores mineradoras do mundo, onde há praticamente 2 anos atrás, todo o pessoal de automação e de operação reporta ao pessoal de TI. E quais são as grandes diferenças? A nossa área ainda é determinística. Nós não podemos brincar com latência. A hora que eu dou um comando, ela tem que ser executada. Se eu tiver aí, segundo o professor Davi Rodrigues, stiction numa válvula, eu posso criar problemas sérios na qualidade dos produtos. Então, eu não posso ter válvula com agarramento. Eu tenho que perceber isso imediatamente. Enquanto que o TI é dinâmico, né? De quanto em quanto tempo você troca seu notebook? Né? E, às vezes, né, aconteceu outro dia que eu esqueci de reiniciar meu computador, eu estava no meio de uma apresentação e ele simplesmente reiniciou. O que eu fiz? Parei a apresentação, mas ninguém morreu. Né? Se eu faço isso com um sistema de automação, eu posso incendiar uma planta. Se é uma unidade de FCC, eu vou perder $1 milhão por dia, vou demorar 7 dias para partir essa unidade de novo. Então, é possível, né, encontrar com muita facilidade sistemas digitais que estão totalmente desatualizados, com medo que o pessoal tenha de colocar a mão nisso. Novas tecnologias, como a chamada virtualização de máquinas, já permite hoje uma redução grande de hardware nessas salas de controle, com esse conceito de virtualização, permitindo que as atualizações, os patches, como a gente chama, sejam feitos sem nenhum bump no processo. Coisa bastante simples de fazer. Tá? Bom, aí, depois de todas essas novidades, né, já estamos até cansados de falar, surge a indústria 4.0, patrocinada pelo governo alemão para brecar a chinesada. Em 2012, o Schwab, que é o fundador do World Economic Forum, batiza ela de quarta revolução industrial e a coisa pegou.
Logo em seguida, os japoneses falaram, gente, para que tudo isso se a gente não usa para o bem humano, para o bem comum? E lança a Society 5.0. Para a informação de vocês, nós temos um grupo de trabalho que escreveu uma especificação da Society 5.0, já foi apresentada para o governo e em breve entra em audiência pública. Tá? Já foi para a Casa Civil. Isso aqui vai virar lei aqui no Brasil também. Mas o que mais me impressionou foi, logo em seguida, o lançamento do Made in China 2025. Se vocês derem uma mergulhada nesse projeto do Made in China, vocês vão ver que a China, não sei como é que vai ficar aí em função de Covid, etc., mas o foco dela era internalizar grandes empresas de alta tecnologia para produzir e ser usado pela China, e não ficar exportando e continuar, obviamente, importando commodities. Tá? O grande movedor aí, né, de toda essa modificação continua sendo a indústria de bens de consumo, principalmente a indústria automobilística, que criou um conceito que agora passa a ser comum no nosso segmento, que é o chamado cocriação. As montadoras mudaram de nome, deixaram de ser fabricantes, tá? E passaram a usar as chamadas salas de colaboração e trazer para dentro do seu business toda a rede de suprimentos. Então, quem projeta partes do carro não é mais a montadora. Ela dá o conceito, mas quem projeta são os sistemistas. Então, o pessoal de sistema de freio faz o ABS, sistema de movimentação projeta o motor e assim por diante. Então, isso, inclusive, o projeto, às vezes, da carroceria não é feito nem pela própria empresa, e sim por um estúdio, como Pininfarina e outros famosos. Ou seja, esse é o nosso futuro. Nosso futuro não, já é o nosso presente. Hoje já não se consegue mais fazer um projeto sozinho. Não existe mais aquele projeto padrão antigo, início, meio e fim, com os gates, etc. Até a própria indústria de processos já está utilizando a metodologia de projetos ágeis para entregar pedaços do projeto e avançar mais rapidamente, utilizando Scrum e Kanban. Tá? Bom, não podia faltar mais novidade, né? Todas as projeções para 2020 furaram em função dessa gordura aí chamada Covid-19, que mudou muito o comportamento do mercado. Primeiro, foi contra a globalização, né? Porque a globalização, assim, com a internet, não temos mais limites. A gente pode se conectar com o mundo. Nesse caso que aconteceu, conecta com o mundo, mas fica em casa. Tá? E várias coisas chacoalharam o comportamento de cada um. Nós já estamos há 9 meses dentro de casa, com o mínimo de movimentação. As pessoas já estão chegando no seu limite. Muitos já não conseguem mais nem assistir o webinar, tá? Porque é demais, é muita saturação, o pessoal está entrando em sold out. E agora a grande discussão das empresas é saúde mental. Tá? Como é que está ficando esse pessoal que foi inventado para viver em tribo, foi inventado para estar junto, abraçar e etc. Tá? E agora, né, quase um ano sem chance, né, da gente ter aí uma visão de curto prazo, com várias iniciativas, né, de vacinas, etc., mas que cá entre nós não está trazendo tanta credibilidade como no passado. O que isso gerou? Gerou um novo business e uma aceleração, a chamada aceleração exponencial da adoção de tecnologia digital. Então, aqui do lado esquerdo, né, um concorrente dessa ferramenta que nós estamos usando aqui, que é o Teams, ele passou em 15 dias de 900 milhões de acessos para 2,7 bilhão. Hoje já está em 5. Tá? Esse lado direito aqui é um artigo, uma publicação da própria Petrobras, dizendo como é que ela conseguiu acelerar 2 anos do plano dela de transformação digital em 2 semanas. Aqui está 2 meses, mas já mudaram isso daí. E foram colocados 23 mil pessoas que estariam, teoricamente, nas refinarias em casa, trabalhando remotamente. Tá? E nós sempre reclamamos da nossa infraestrutura de telecomunicação, né? Desde lá do ministro Sérgio. Mas olha só, poucos tiveram problema de queda de comunicação, claro, trava, etc., por causa do overload, mas nunca funcionou tão bem. E eu, pela primeira vez, vi um colega nosso, o Vitor conhece, acho que outros devem conhecer, o Pérez, da Petrobras, chegar para nós uma reunião, logo no começo do lockdown, e falar assim, gente, esse fim de semana, eu, através de uma VPN, fiz a sintonia de uma malha na plataforma P76. Isso era inconcebível, simplesmente não era aceito. Tá? E aí um outro colega nosso também comentou, dizendo o seguinte, nunca um vírus fez tão bem, né, para a informática, né? Porque todo mundo se mexeu e criaram-se novas metodologias, inclusive de aprendizado. Hoje, só 10% da forma de aprender continua convencional.
60% é aprender fazendo. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para essa audiência, quantos que tiveram que aprender a mexer no Teams, no Zoom, no Google Meeting, etc., da noite para o dia, porque recebeu um convite e falou, se vira, que você precisa estar presente na reunião, aprendeu fazendo. E cada dia a gente aprende mais, né? Aquela pergunta, vocês estão vendo minha tela, vocês estão me ouvindo, isso já acabou, né? A pessoa já sabe que tem que entrar 5 minutos antes, fazer todos os testes, aprender a mexer na ferramenta e vamos para o abraço, né? Bom, mais do que isso, o que parecia ser um simples discurso, de repente começa a pegar no bolso e chegar no quintal de casa, né? E aí a grande pressão sobre os cuidados com as mudanças climáticas. Precisou alguns incêndios na Califórnia, alguns incêndios na Europa, para chacoalhar esse pessoal que diz, isso só acontece com os outros, né? Problema também na própria China. E aí começa uma pressão muito grande sobre o nosso business, né? E o nosso business, ele começa com a cadeia, por exemplo, a cadeia de petróleo, e as grandes empresas deixam de ser empresas de petróleo, começam a se comportar como empresas de gás, com uma transição, fugindo principalmente do carbono, e se tornam empresas de energia. Então, hoje, inclusive, a British Petroleum não se chama mais British Petroleum, se chama BP Energy, e todas as outras grandes operadoras passaram a se intitular IEC, International Energy Company. E todas elas também partiram para alternativas. Tá? Alternativas do quê? De transição para uma energia mais limpa, uma transição para o renovável. E aí se questiona, mas é intermitente, etc. Novas tecnologias têm surgido para jogar o problema da intermitência em outras alternativas, como hidrogênio, baterias e etc. Essa é uma discussão para um outro dia, mas vocês vão entender aonde a gente quer chegar. E recentemente, né, num café que não foi aqui da ISA, né, foi com o Cavanha, lá do Rio de Janeiro, junto com a PUC, tá, o projeto ECOA, essa sumidade aqui, o Guthrie, né, que é um visionário na área de petróleo muito respeitado, eu tomei a liberdade, pedi a liberdade para ele para dar um print screen da tela e copiar aqui embaixo para vocês depois olharem, tá, o link da apresentação toda. Ele encerra a conversa dele dizendo o seguinte: primeiro, o futuro é incerto para o óleo e gás, tá? Mas nós vamos ter ainda, óleo e gás é a cadeia petroquímica ainda pelos 40 anos aí ainda sendo relevante. A mudança é inevitável, a gente não sabe em que velocidade ele vai acontecer, a gente sabe se vai ter uma outra pandemia, se vai ter 2 ou 3 ondas aí do próprio Covid, mas a transição digital ajudou muito, tá, a colocar o pessoal em trabalho remoto e assim por diante, e ao mesmo tempo reduzir o custo só de viagem, né? E também a pressão sobre o carbono começa a crescer e vai crescer pesado. E o futuro está onde? Tá? Na era digital, na transição digital. Bom, a gente não vai esperar, né? Não vamos ficar sentado discutindo se o melhor padrão seria 420 mAh ou 1050. Tivemos que adotar. Alguns adotaram 1050 e, depois, no fim, acabaram mudando para 420 ou 0-20. Teve de tudo, né? Bom, o que a gente pode pensar a respeito? Pessoal que está ligado à instrumentação, nós que estamos aqui agora. O ano passado, na OTC, abertura da OTC, o Malcolm Frank, um dos autores desse livro, disse o seguinte: instrumente tudo, gere gêmeos digitais. A base da digitalização está no que a gente chama de dados estruturados. E se a gente prestar bem atenção, o maior fornecedor de dados estruturados, ou seja, nome, sobrenome, valor e unidade de engenharia, é a instrumentação. Então, não existe, tá, na indústria de processo, Big Data, Analytics, inteligência artificial, nada, nenhuma dessas ferramentas acontece se a gente não tiver informação. E a melhor forma de obtê-las é através de status, tá? Ligado, desligado, parado, andando, aberto, fechado, e as variáveis de processo. Se vocês quiserem, mais à frente, a gente pode bater um papo no futuro próximo, como entender a diferença entre dado estruturado e não estruturado, como uma imagem, um texto, uma fotografia, e transformá-lo também em dado estruturado e classificável. Tá? Então, o primeiro nome que surgiu aqui, gêmeo digital. Nós todos conhecemos o gêmeo digital com outro nome, com simulações, etc., mas hoje já me permite aumentar a eficiência e produtividade. Por exemplo, essa maquete digital, se eu quiser fazer uma modificação em algum pedaço aqui dentro, trocar algum equipamento, eu primeiro tenho um as-built disso muito fácil hoje com escaneamento, consigo fazer essa maquete digital as is,
Depois eu posso fazer o projeto do que está precisando para substituir um equipamento antigo sem dano nenhum, aproveitando o espaço. Posso projetar como ele vai ser fabricado, se eu preciso de um cara de 1,80 m, 1,90 m, uma base aqui embaixo, para fazer, e qual é o skill dessa pessoa. E também como é que eu vou mantê-lo pela vida útil dele, 10, 15 ou 20 anos. Tá? Tudo isso é possível fazer através da simulação dos chamados gêmeos digitais. E aqui ele volta a dizer o seguinte: um instrumento não gera só a variável de processo mais a unidade de engenharia. Hoje, um instrumento, com o conceito de internet das coisas, ele pode ser um grande provedor, um hub de grandes informações. Vamos ver um exemplo? Só numa plataforma de petróleo, antes da P57, a gente tinha 45 mil entradas e saídas, ou seja, sinais de pressão, nível, temperatura, vazão, motores ligado, desligado, parte para, válvulas de controle, válvulas válvulas on-off, tá? Válvulas de bloqueio, válvulas de segurança, ok? E numa refinaria, no mínimo 20 mil IOs também. Tá? E agora, uma válvula de meia polegada, um quarto de polegada, tá? Essa aqui, cujo corpo, tá, poderia, nesse caso aqui, ter no máximo o tamanho de um maço de cigarro. Essa empresa aqui, eu não estou fazendo propaganda da empresa, mas sim da tecnologia, né? Pegou dentro desse corpo e colocou algumas coisas. Ó, um sensor de pressão a montante, um sensor de pressão a jusante, tá? Um sensor de temperatura, um microfone digital, um acelerômetro 3D, então ele percebe nos eixos X, Y, Z está tendo algum movimento, com que frequência, colocou uma comunicação e colocou uma bateria que pode durar aí 10, 15 anos. Então, essa valvulinha, que teoricamente seria um dos elementos menos inteligentes de uma configuração, tá? Porque ele precisaria lá de um quarto de volta para fechar ou abrir, com isso aqui ele passa a ser um grande servidor de informação. E aqui do lado esquerdo a gente vê, quem não aplicou a inteligência internet das coisas nos seus produtos está perdendo competitividade e muito, tá? Só em ganhos de produtividade é de 17% a 20%. Ou seja, quase 90% de quem produz alguma coisa mecânica está encaixando dentro dessa coisa mecânica, internet das coisas e comunicação com o quê? Com a internet. Então, de repente, essa válvula passa a se comunicar com o que a gente chama de nuvem e passa a me dar diagnósticos. Vamos ver como é que funciona? Peraí que acho que o meu filme não rodou, né? Viu que legal? Então, de repente, uma válvula que a gente nunca deu muita moral para ela vira um hub de informação. Ela pode detectar um incêndio, um aumento de temperatura, uma vibração, um ruído, tá? Tudo isso numa válvulinha que está lá dentro de uma máquina, dentro de um equipamento que a gente não daria tanto valor para ela. Vamos olhar agora o nosso segmento aqui, o primeiro, né, o começo da nossa cadeia, principalmente nós que estamos aí na Bahia,
no polo de Camaçari, etc., que temos tudo, né? Ou pelo menos tínhamos, né? Desde a refinaria até o posto de gasolina, até o poço, né? Da hora do poço ao posto, independente de quem é o dono agora, né? Ainda existe toda essa infraestrutura. Como é que esse pessoal enxergou essa transição digital? E eu uso sempre essa apresentação da Jane Zhang, que é a diretora de pesquisa e desenvolvimento da Petrobras, da Shell, expatriada para o Rio, onde ela diz o seguinte: tudo isso é modismo, nada disso era novo, tudo isso aí já existia. Aí eu falei, então por que a gente só começou a falar de manufatura aditiva, de robô para valer, e de drones, etc., depois da indústria 4.0? Falei pelo seguinte, muito simples: o custo de ida para a internet caiu 40 vezes nos últimos 10 anos. Os nossos colegas aqui que ainda vendem transmissor, né, sabem que o custo caiu pela metade, o valor caiu o preço caiu pela metade, né? O custo de processamento caiu 50 vezes, né? E o custo do megabytes numa infraestrutura de nuvem caiu 20 vezes. E o volume de dados aí, então, processados, não que já tenham sido gerados, cresceram em 10 anos, em 15 anos, 40 vezes. Tá? E vamos olhar, então, como é que eu começo a entender esse volume todo junto de tecnologia e começo a pensar na minha indústria de processos, como é que eu saio, então, para essa transição digital. Isso aqui é um artigo, um estudo feito pela Deloitte, que ele chamou de bytes para o barril, né? From bytes to barrel, onde ele fez um levantamento de todas as tecnologias que já estavam sendo utilizadas pela indústria de petróleo. Essa faixa aqui mostra qual é a frequência que a tecnologia é usada. Então, olha, aqui, ó, quase um quarto de todas as tecnologias é a inteligência artificial. Aí, aqui, mais ou menos 15%, realidade aumentada. Big Data Analytics, por incrível que pareça, parece pouco aqui, mas se vocês olharem outras coisas aqui, como Quantum Computing, etc., que ainda está surgindo, está ligado a essa tecnologia. E aí, esse miolo aqui é como elas se interligam. Então, gente, não existe nenhuma dessas tecnologias que não se comunique com as outras. Tá? Então, realidade virtual, wearables, etc., tudo isso junto. Ok? E aí, como é que eu faço? Estou começando agora, estou chegando agora, né? Comprei um ativo que já estava um pouco obsoleto, como é que eu faço essa transição? Então, segundo a Deloitte, o que você pode fazer é o seguinte: primeiro, né? Vai do físico para o digital. Então, se você tem um motor, coloque lá um relé inteligente que já tem 30 anos de vida, tá? Faça com que ele consiga ter monitoramento de temperatura, partida parada, eixo travado e etc. Liga, desliga automático, sem aquele monte de I/O. Tá? Se possível, pegue todos os transmissores e já transforme em wireless. Inclusive, existem hoje concentradores que podem fazer isso. Tá? E o próximo passo? Se você já está digital, digitalize ainda mais. Pute o analógico eletrônico que você tem e jogue mais digital nele ainda. Né? Trabalhe com gêmeos digitais, trabalhe com a realidade aumentada e assim por diante. E o final, o digital para o físico. Então, utilize robôs, utilize exoesqueletos, utilizem drones, utilizem inspeção remota e assim por diante. Isso aqui são, então, receitas, né? Que a gente poderia resumir aqui, ó. Nesse slide, a gente tem uma bela receita de bolo, né, de como sair do físico para o digital, digital para mais digital e digital para o físico. Se vocês olharem aqui do digital para mais digital, a primeira coisa que ele cita, tá? É a mesma coisa que a Shell citou: vá para a nuvem, use HPC, computação de alta performance. Mas para isso precisava de um supercomputador. Não, para hoje você pode entrar na nuvem e conseguir isso sem ter o supercomputador. Use os wearables, use mobilidade, use inteligência artificial e assim por diante. Tá? Então, olha que interessante, essa aqui é a jornada que a Shell está. Hoje ela está focando muito, né, nessa ponta aqui, mas a primeira dica dada é vá para a nuvem. E o que significa ir para a nuvem? É nada disso que vocês estão vendo na foto, não. Tá? Simplesmente é o seguinte: ou vá para a nuvem, ou você vai ver uma mudança muito drástica para ela. Quem trocou de celular nos últimos tempos e não precisou fazer backup da sua lista de contatos, porque a hora que comprou o celular novo, quando digitou o seu número, já baixou toda a lista de contatos porque ela estava na nuvem. Quem hoje ainda tem hard disk externo para fazer backup, esquece. A maioria está onde? Na nuvem, porque ficou muito barato fazer isso. Terceiro, quem fez a declaração de imposto de renda esse ano e se surpreendeu,
que a sua declaração já estava pré-preenchida, no Chile isso acontece há mais de 10 anos, tá? Você só confirma se está ok e manda embora. Também estava na nuvem. E um dos segmentos que mais vai crescer é governo. Por exemplo, não sei se aí na Bahia já está acontecendo isso, mas em São Paulo, quem fez o licenciamento do carro já não recebeu mais o Renavan impresso, tá? Já recebeu ele digital. E muitas coisas vão mudar nesse sentido. Para a gente ter uma ideia de para onde caminha processamento em nuvem, a gente pegar todos os dados gerados em 2025, que vai chegar a 175 zettabytes, tá? Esse volume aqui daria, se a gente transformasse em DVD, para fazer mais de 20 pilhas até a Lua, e daria para dar mais de 200 voltas, né, na Terra. Só que nem tudo literalmente vai para a nuvem. Pelo menos metade vai. Existem algumas aplicações, como, por exemplo, onde eu não posso ter latência, como sistema de controle, o hardware de um PLC, esse vai ficar o que a gente chama on-premise, ou seja, vai ficar no hardware físico. Okay? Mas qual é a vantagem de eu ter uma nuvem que a gente chama pública? Posso ter mais de um, tenho hoje 10 fornecedores. Tá? É que eu não tenho que ficar gerenciando o meu famoso data center. Eu não foi para isso que eu fui criado. Nós somos uma indústria de processo. Tá? E aqui um exemplo de um data center, um galpãozão, um data center de geração 3. Cada linha dessa daqui seria equivalente a uns 10 notebooks que você tem. Tá? Eu só preciso ter o quê? Conexão com a internet. Tá? Essa aqui já é de geração 4, onde é um container que chega e você já monta em cima com todos os equipamentos embaixo, conecta duto de ar-condicionado e energia elétrica e vai embora. E aí começam, né, os fornecedores de nuvem a fazer parcerias também com as empresas de energia, porque eles também têm compromisso de redução de pegada de carbono. Então, eles estão comprando energia renovável. Tá? Aqui, um exemplo, né, uma alternativa bem interessante, já que um dos grandes problemas de data center é dissipação térmica, se colocou um data center dentro de um submarinozinho aí, né, dentro do escafandrão, e colocou ele, instalou ele na submersível, lá na Escócia, e há aproximadamente um mês e meio ele foi recuperado, e dos 855 servidores que tinham lá dentro, tá? Olha, um terço disso daqui praticamente é o transformador e a parte de chaveamento elétrica daí de dentro, tá? Que também gera calor. Só 8 tinham apresentado defeito. Tá? E hoje também é possível, as a-service, que você utilize canal e comunicação de satélite sem ter que comprar sua própria antena. Isso aqui também é as a-service. Então, aqui estão alguns exemplos, agora já um pouco diferente, dos servidores que podem fazer a tua nuvem privada. Então, se você não quer ter os seus dados jogados numa nuvem pública, que você não sabe onde está o servidor, você pode comprar o hardware e fazer isso, por exemplo, lá onde tinha um Mirante, né, não sei se ainda tem aquele restaurante, deve estar fechado, obviamente, lá no Mirante, no Polo de Camaçari, criar uma rede só para o Polo. E quando vindo agora, o ano que vem, principalmente o 5G, eu poderia ter uma rede privada a um custo muito menor, de altíssima velocidade, só para atender o Polo. Tá? Outra alternativa é uma rede privada móvel, que aí já entra o conceito de fog computing. Tá? Possivelmente, vocês já viram um desse andando por aí, fazendo inspeção de linha aérea, tá? de alta tensão. Aqui um outro menorzinho, e eu posso ter isso aqui nas minhas costas, por exemplo. Então, se eu for visitar uma plataforma para fazer uma inspeção mais parruda, que eu preciso utilizar drones autônomos, que não se choquem, que tomem decisões, que façam uma carga muito grande de fotografias e imagens pesadas de alta definição, eu posso levar a nuvem comigo. Tá? E por que se vai para a nuvem? Principalmente quem tem alto consumo de dados. Né? É porque, normalmente, quando a gente dimensiona o meu data center, a gente exagera no dimensionamento. Esse aqui é o que foi dimensionado, esse daqui é o que eu uso normalmente, e esses picos aqui, um exemplo prático é a Black Friday, né? Que quando chega naquela data tem um consumo muito grande. E no nosso segmento, isso pegou? Pegou. Aqui, pessoal, na parte de cima é a indústria de petróleo, tá? Então, do poço ao posto, entra retail. Qual era o volume de dados gerado e o pontilhado, qual era o volume de dados utilizado, processado, transformado dado em informação. E olha aqui embaixo, depois do acesso à nuvem, como isso cresceu. E se vocês olharem o retail, né, o posto de gasolina, entre aspas, era o que menos valor agregava. Hoje, só para eu saber comportamento de consumidor e fidelização de consumidor e gerar informação para outros segmentos,
é um dos mais valorizados. E a empresa, como é que ela fica, tá? Quando ela evolui na transformação digital? Isso aqui é o ROCE, né? Que é o EBIT sobre capital empregado, retorno sobre capital empregado. Se você tiver no ápice, você pode ter um retorno sobre o capital empregado de até 15%. Quanto mais você evolui na transformação digital, mais retorno você tem. E aqui está um resumo, nesse slide, tá, do que hoje é possível fazer. Um exemplo, Petrobras, nesse momento, tem 2 projetos, chamado Prodmil e X100, onde ela não vai ficar mais perfurando poços lá no reservatório até atingir o melhor ponto do reservatório. Ela quer furar um único poço e acertar, como no caso de Búzios, né, um poço produzindo 60 mil barris por dia. Né, comparado com os poços em terra, já viu. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui como que algumas das ferramentas que originalmente pertenciam só à indústria 4.0 já estão sendo utilizadas em coisas do nosso dia a dia. Primeiro, aqui do lado esquerdo, ó, vocês estão vendo uma palheta que pertence a essa turbina. Essa palheta já foi impressa em impressora 3D, manufatura aditiva. Ela consegue, então, um perfil que seria impossível conseguir com uma usinagem. Então, ela tem um desempenho fluido dinâmico que aumenta a eficiência dessa turbina. Essa turbina aqui também, se mudar o combustível, no caso é uma turbina de avião, uma aeroderivada, mas é a mesma utilizada para gerar energia em plataformas de petróleo. E, normalmente, essa turbina ela é dual fuel, ela aceita diesel, e pode ser um diesel de especificação variada, ou gás natural, assim que a plataforma começar a produzir gás natural. Só que essa variação de combustível faz com que ela emita muitas emissões, além de CO2, CO, NOx, SOx. Aqui, olha, se eu usar inteligência artificial, olha como reduz o volume de emissões. Tá? E o que mais que daria para fazer com essas turbinas? Tá? Vamos ver se a minha internet está rápida o suficiente. Eu vou tentar entrar na fábrica da turbina. Okay? Vamos ver se eu consigo chegar lá. Parece que eu estou conseguindo, tá? Apesar da boa vontade da minha net aqui. Eu estou entrando, gente, no site da Rolls-Royce que fabricou essa turbina. Tá? E eu vou me logar lá dentro. Tá? Eu tenho autorização para isso. Inclusive, acho que meu nome já deve estar até lá. Okay? Ah, já está lá. Tá? Olha aqui. Maca, já estou com a minha senha. Eu estou entrando lá. Gente, olha que legal. Tá? Eu estou vendo todos os aviões, a maioria deles Airbus, que utilizam essas turbinas. Essas turbinas não pertencem à companhia aérea nem à Airbus, pertencem à Rolls-Royce. E a GE é a mesma coisa. Tá? E, então, eu estou monitorando a vida de cada um desses equipamentos. Aqui é um avião, mas poderia ser o quê? Uma plataforma de petróleo. Poderia ser o quê? Uma unidade de processo de uma Braskem, por exemplo. Tá? Eu consigo saber, através de dashboards como esse, como está cada turbina, cada compressor, cada máquina rotativa em qualquer um dos sites da Braskem. Camaçari, São Paulo, Rio Grande do Sul, México, que agora teve que fazer um shutdown porque acabou o gás, ou nos Estados Unidos, não importa. Tá? Nesse caso aqui, eu estou olhando aqui tudo bonitinho, de repente eu vejo um vermelho aqui. Ó. Quando eu clico nesse vermelho, eu já vai diretamente para a aeronave, dizendo, olha, a capitã é a dona Elise Armstrong, o primeiro oficial é o Marcos, tá? O alarme é do tipo ATA85, isso aqui é um linguajar, se tiver algum piloto de avião da aeronáutica, que diz o seguinte, olha, é um caso, você não precisa alertar nem o comandante, nem a tripulação, porque ele não vai derrubar o avião. Tá? Então, a hora que eu clico aqui, eu descubro que o motor da asa esquerda está com algum problema. Quando eu vou no warning aqui, eu descubro que é a bomba injetora de combustível que está com problema. Só que ele está me dizendo aqui o seguinte, ó, esse avião vai pousar no aeroporto lá de Londres e vai ficar 3 horas e 45 minutos de escala para a próxima. Tá? Será que não daria para eu fazer esse conserto enquanto ele está esperando para decolar? Ou seja, produtividade, eu não atrasei voo, ninguém vai reclamar. E aí eu descubro, tá, que eu tenho 6 peças de reposição nesse aeroporto. E também eu tenho técnico especializado que pode fazer essa substituição. Então, eu vou solicitar manutenção. E aí, olha que legal, ó. Se essa bomba tivesse funcionando perfeitamente, ela ia sobreviver até aqui, ó. Ela começou com alguma má função e ela está chegando nesse ponto. Ela ainda sobrevive até aqui, mas eu vou aproveitar a oportunidade e vou removê-la e vou trocá-la aqui. Então, eu, primeiro, reservo a peça no local,
reservo o próprio técnico. Fala, técnico, espera aí que você não vai embora para casa ainda não, tem um serviço para você fazer. Gera uma ordem de serviço e atualizo os registros da aeronave. Tá? A partir daí, o que acontece? Tudo isso é colocado para rodar. Tá? Perfeito. Tá? Então, pronto, sumiu meus alarmes aqui. Tá? Então, eu tenho, nesse momento, 52 aviões aqui, 47 aqui, 23 ali, todos eles sem problema. Legal? Então, gente, esse é um exemplo do que daria, né, para a gente fazer com essa tecnologia no dia de hoje. Tá? E outra ferramenta, o wearables, os vestíveis. Tá? O que são esses vestíveis? Um deles, por exemplo, é utilizar o chamado Remote Assist, inspeções remotas ou instruções remotas. Tá? Recentemente, a Siemens, onde eu trabalhei até o ano passado, fez as inspeções remotas dos compressores da Braskem em Camaçari usando essa ferramenta. Um notebook, um iPad, obviamente para área classificada, né? Ou um celular, um smartphone, onde o técnico que está fisicamente lá aponta essa imagem e quem está remotamente rabisca aqui em cima, dizendo que ele tem que abrir essa válvula, fechar outra válvula e assim por diante. Vamos olhar um exemplo agora de um wearable. Eu vou resumir o que vai passar nesse filme, tá? Vou fazer um spoiler para vocês. É uma empresa que tem vários centros de usinagem, tem uma menina lá que cuida da manutenção desses equipamentos, são equipamentos sofisticados, alto nível de programação, dá um shutdown num desses centros de usinagem, no CNC, ela é chamada, ela faz a rotina, não consegue resolver, pede ajuda com o celular, remotamente, pessoal, olha, você repete essa outra rotina, não dá certo, aí ela vai e pega um óculos para estar com as duas mãos livres e recebe a instrução de como andar e resolver. What if there was a way for employees to work together from anywhere, when everything is on the line? Employees are the heart of every business. It's their resourcefulness, ingenuity, and drive that get the job done. But even the best employees need help from people who aren't there with them. Now employees on site can work side by side with experts in remote locations. In an instant, they can share what they see, lend a helping hand, walk through the process step by step, helping solve problems in real time. This is a new vision for work. Now employees can work smarter and bring in the people they need with just a tap. They can troubleshoot, repair, and perform with confidence and speed. They can move freely, pull critical information into view, and stay focused on the task. Their hands free to do the work. This is collaborative problem solving at full speed. Your people, united across time and distance, more connected, more informed, and more efficient. Now employees can work together from anywhere. They can go there without being there. This isn't the future. This is here and now. Legal, né? E o que mais que a gente está fazendo com toda essa tecnologia? Esse daqui é um exemplo da Petrobras. Esse é um vídeo público, tem autorização para mostrar, para reproduzirem, onde isso aqui é o deck de uma sonda de perfuração de petróleo. Vocês não devem estar vendo, né? Mas está tendo um movimento de carga aqui, ó, e tem gente embaixo. Ó. Isso aqui são câmeras convencionais, normais, de vigilância, mas por trás tem algoritmos de inteligência artificial avisando, por exemplo, se uma desses trabalhadores aqui, primeiro, se ele está com o seu IPI adequado, e segundo, se ele não está em rota de passar por baixo dessa carga suspensa. Tá? Então, como isso é proibido, acabou, ele já é alertado e pronto, é avisado. Isso aqui, trabalho aqui recente, tá? Tem menos de um ano que está sendo aplicado nas sondas de perfuração da Petrobras e tem dado muito resultado porque diminui os riscos de acidente. Tá? Aqui já é uma oficina onde nós estamos monitorando funcionários sem EPI.
Então, quem está em amarelinho ou verdinho, aí, que eu sou meio daltônico, está tudo ok. Tá? E o pessoal em vermelho está sem o EPI. Quando nós apresentamos isso para o cliente, vergonha geral, né? O problema não é no coitado aqui que está sem o EPI, não. É no layout da oficina. O vestiário fica ali em cima e o almoxarifado para pegar EPI está aqui embaixo. Ó. Então, ele é obrigado a andar metade da oficina para pegar o EPI. Então, aí aconteceu diagnóstico legal, né? Anos que isso aí era dessa forma, ninguém tinha pensado, e agora mudou-se o layout. Né? Que mais? Aqui, nesse caso, é problema de rota de colisão. Né? Esse motorista aqui, né, da empilhadeira, está fazendo o seu trabalho, mas, de repente, um desavisado aqui pode, numa hora, ser atropelado. Então, nesse caso também, sistema de inteligência artificial, monitorando o distanciamento mínimo. E, olha, você vê que cada trabalhador tem um númerozinho, né? Então, eu sei, através do Electronic Badge, quem é o funcionário e onde que ele está. E, com isso, a gente acaba os famosos funcionários abelha, né, que estão voando fazendo cera. Okay? E o que mais que dá para fazer? Então, olha só onde nós estamos hoje. Isso aqui é um estudo da Fundação Dom Cabral, junto com a HP, tá? Utilizando tecnologias que são de outras consultorias, ninguém é dono de uma verdade só. E, nesse estudo, eles chegaram à conclusão que a indústria menos disruptiva em termos de transformação digital somos quem? Nós que estamos ligados aqui, ó, tá? A energia. Tá? Se vocês olharem jornais, alguns já faliram, né? Só tem digital, versão digital, livros, revista, música, vídeo, streamer, etc. A área de varejo foi a que menos sentiu, né? Com o fechamento de loja física. Tá? Depois entra banco, serviço financeiro, tá? telco e assim por diante. E nós aqui temos muito que fazer ainda. Então, criou-se aí uma técnica chamada da técnica dos 3 horizontes. Tá? E essa pesquisa mostrou o seguinte, que quem se aventurar a essa transição digital mais rápido, mais resultado traz para o seu negócio. Então, o primeiro horizonte, assim como o McKinsey tem aplicado a mesma teoria em algumas universidades americanas, primeiro, tentar melhorar o que já existe. Depois, tentar mudar o seu negócio, para, inclusive, comer um pedaço do market share do seu concorrente. E, por fim, mudar o seu modelo de negócio. Então, nós estamos vendo empresas de petróleo se tornando empresas de energia, praticamente dando o seu gás de graça, mas fazendo o profit, dividindo o megawatt gerado, sendo sócio numa térmica a gás, por exemplo. Tá? Então, nesses 3 horizontes, essas modificações, primeiro começa com o básico, e aqui vocês têm três segmentos, indústria de manufatura, a parte de agribusiness, que nós somos bastante forte, e a parte de energia e mineração. Tá? Então, aonde que se muda no primeiro patamar, no segundo patamar, e quando você faz disrupção do seu negócio. Mas será que na nossa indústria é possível fazer alguma disrupção? Tá? Então, é assim, se a gente olhar com mais carinho esse slide, vocês vão ver o que significa cada um dos horizontes. Tá? E aqui um exemplo, né, que a gente chama de uberização do seu negócio, que foi uma grande disrupção. Então, hoje as empresas estão fazendo ideações, utilizando inovação aberta, para partir para o horizonte 3. A maioria já conseguiu se conscientizar que, sem estar no horizonte 1 e no horizonte 2, ela praticamente perde competitividade no seu segmento de negócio. E aqui um exemplo que eu vivi, eu participei desse projeto há um ano e meio atrás, pedi autorização para a empresa para poder mostrar. Já que Petrobras não estava comprando, na época, plataforma, estava afretando plataforma. E aí, os EPCistas como SBM, Modec, MISC, teriam que fabricar ou transformar um casco em plataforma, tá? E alugar, afretar para a Petrobras por 25 anos, ou seja, essa serve, a Petrobras não paga pelo ativo, ela paga uma diária. Por que nós, fabricantes de equipamento, então, na época, eu era responsável por essas 4 turbinas aqui, ó, de geração, mais as turbinas de acionamento, turbina acionando um compressor, por que não fazer as acertas? Agora imagina o business case para convencer, principalmente alemão, a topar essa brincadeira num país chamado Brasil, né? Que a gente conseguiu convencer. Então, aqui era o projeto original, a contratação original, onde eu entrego a minha turbina, meus compressores, e eu faço manutenção por 22 anos, tá? E deu um EBITDA, né, calculado o valor presente com a taxa mínima de atividade e tal, de 14%. A hora que eu mudei o modelo para build, operate and maintain, tá, sem transferir o ativo,
tá? Como as a service, compressão as a service, geração as a service, meu EBITDA sobe para 24%. Tá? Então, no nosso segmento, que estão todos aí embutidos no conceito de energia, qual é o futuro? O futuro tem que estar aqui, ó. Isso é futuro, gente, de 5 anos, tá? Não é o futuro de 15, 20, não. Então, primeiro, opere para o futuro. Primeira coisa, todos citaram o seguinte: nova regra, rever a sua cadeia de suprimentos. Se a nossa cadeia de suprimentos não estiver totalmente integrada, você não compra mais dela. Quer um exemplo? iFood. iFood, quando você faz o pedido, você é avisado a hora que o pedido sai. Você quiser rastrear o motoboy até a hora que ele chegar na tua porta, você paga já antecipado. Se você quiser depois dar um adicional para o motoboy, uma nota legal para ele, você pode fazer. Então, minha cadeia está toda. Agora, eu não sei quem que forneceu ainda, tá? A massa para pizza da minha pizzaria. Eu tenho condição hoje de rastrear isso daí, com certeza. Operações conectadas, modelos cyberfísicos e assim por diante. Tá? Então, hoje, o operador do futuro está aqui. Está usando realidade aumentada, realidade mista, sistemas cognitivos, onde ele pode aprender fazendo. Tá? Ele pode usar exoesqueleto para aumentar a força dele. Quem está usando muito exoesqueleto são as montadoras de grandes caminhões e ônibus, aonde o operador não faz mais força nenhuma, ele pega uma ferramenta que a vácuo segura a peça, encaixa no local, tá? E aí, além da robotização. Existe, gente, uma mágica, não existe receita de bolo. Toda essa transição, toda essa transformação, até a disrupção do negócio, ela é uma jornada. E essa jornada tem metodologia. São várias, mas todas elas baseadas em inovação aberta. E a maioria dos líderes já se tocaram que ou adota ou surfa, como o próprio Marcelo lembrou agora no começo, né? Ou você surfa onda, né? Ou você toma caldo. Né? Então, esse processo aqui que a gente tem chamado de idea ou ideia, tá? Que é inspirar, projetar, capacitar e conquistar, é uma ferramenta que já está sendo muito utilizada, todas as operadoras já aplicaram. Depois, eu gostaria até que o Vitor Venâncio completasse, já que ele também é do ramo e está usando a mesma ferramenta, usou a mesma ferramenta na KPMG e está usando agora na Stefanini, para a gente ver que a metodologia existe, as cabeças pensantes existem. Falar, mas eu não conheço todas as tecnologias, não importa. Faça o seu roadmap e entrega para as empresas de tecnologia, que elas vão correr para te arrumar alternativa. Ou, se você quiser, se combina com uma delas. Tá bom? Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Excelente, muito bom. Legal. Hoje você me mandou essa apresentação, eu falei, vou repetir aqui para todos. Foi muito melhor que a encomenda, né? Obrigado, fico feliz. Muito bom. E é um barato, né? A gente quando começou a se falar em transição digital, o pessoal falava assim, não, isso é marketing, isso é marketing. Isso é marketing. E a gente viu que, estamos vendo aqui, que não é nada de marketing, é tecnologia pura. Só uma pergunta, como é que fica a gestão de tudo isso? Imagina uma grande empresa fazendo a sua transição. Como é que ficam as gerências setoriais em relação à gestão dessa nova transformação? Então, vamos lá. Primeiro, com essa convergência de TI e TO, ou TA, criou-se as empresas estão criando o departamento ou a direção de tecnologia. Tá? Então, não existe mais essa, não, eu sou automação, eu sou TI, é tecnologia. Eu preciso de um servidor. Onde vai ser aplicado? Vai ser aplicado na sala de controle ou vai ser aplicado na sala do diretor? Na sala do diretor. Então tá bom. Então, é fulano que fala, fulano que fala. A maioria dessas grandes empresas criaram o seu comitê, ou o seu grupo, ou a sua diretoria, ou a sua gestão de transição digital. Algumas delas clássicas foram buscar no mercado. Maior exemplo, Petrobras. Petrobras tentou fazer organicamente, tá? O Borella fez um trabalho sensacional, mas o dia que ele assumiu, eu falei, Borella, você é de casa, você não vai conseguir fazer milagre. Depois que ele saiu de lá, ele falou, pô, Maca, vai ser profeta assim no inferno, né? O que tiveram que fazer? Trazer um cara do Boticário. O maior responsável por transição digital da Petrobras é um ex-funcionário do Boticário, um cara de tecnologia. E ele é tecnologia e inovação. E o SEMPS, que é o coração da tecnologia da Petrobras, está onde? Embaixo dele. Tá? E o que ele fez também? Ele trouxe profissionais do mercado. E primeira quebra de paradigma, a empresa estatal não pode ir para a nuvem. Ir para a nuvem
É um problema que você pode... É vulnerável, é lento, tem latência, e etc, etc. O que eles tiveram que fazer? Mudou o governo. Eles foram até Brasília e falaram, senhores, isso aqui é nuvem, nós precisamos ir para a nuvem, porque nós temos que reduzir custo, e etc, etc. Vai ser muito mais protegido. Nosso negócio é produzir petróleo, não é escovar bits. Aí permitiram. Se não tivesse sido isso, agora com o lockdown, estaria perdido. Não poderia ter colocado 47 mil funcionários remotamente. Ponto. Tá? Então, toda a Braskem tem a mesma coisa. Se vocês começarem a olhar como é que chama? Os títulos dos nossos amigos, alguns recentes, eles estão em outras funções. Hoje, no nosso vocabulário, chega a palavra CISO, né? Que é a responsável por cibersegurança da área de TI, também dando pitaco. Por quê? Porque se o nosso transmissor ganhou comunicação internet, ganhou uma antena, ganhou um endereço IP, ele também é vulnerável. Então, hoje, o chip que vai dentro do transmissor de pressão, temperatura, vazão wireless, ele é ciberseguro. Não pode tentar invadir ele que você não vai conseguir. Tá? Então, conceitos mudaram, só que a velocidade foi tão rápida, tão rápida, tão rápida, que tem gente que não acordou ainda. Então, respondendo a sua pergunta, essa gestão está tendo foco, está sendo específica. Tá? Alguns usaram time orgânico, gente de casa, outros tiveram que buscar, tá, de fora. Bom. Obrigado, Ever. O Ever fez um elogio para mim. Obrigadão, fico feliz, Ever. Muito obrigado. Fizesse. Alex, tem perguntas aí? Senão eu tenho algumas. Alex, Lívio. Está me ouvindo agora? Agora sim. Está ouvindo agora? Sim. Ah, tá. Como você é uma pessoa muito famosa nesse mundo nosso de automação... Não fala isso. Me conhece, eu tenho o prazer também de te conhecer pessoalmente. Aí a partir de agora, quem quiser abrir o vídeo, fica liberado para poder ver você, lembrar de você. Legal. E todo mundo puder. Paulo Costa aí dos Estados Unidos aí, abriu o vídeo. E aí a gente pode bater um papo. Quanto tempo, hein? Ei, Maca, que prazer, rapaz. Obrigado, Alex, pelo espaço. Eu estou há 5 anos aqui em San Diego, Maca. Quanto tempo, cara? É isso aí. Grande abraço. Da mesma forma, muito obrigado. Super feliz em te ver. Deu muito legal mesmo. O nosso amigo agora, Vitor Venâncio, também pode aproveitar para falar alguma coisa que o Maca comentou durante a apresentação do Ideia. Opa, primeiro deixa eu mandar um abraço para o Paulo Costa. Né? Virou americano agora. Oi, Vitão. Quanto tempo, cara? Puxa. Prazer em revê-lo, meu amigo. Que evento maravilhoso esse da Isa Bahia, rapaz. Além de assistir uma aula do Makarovski, que é sempre enriquecedora, a gente revê vários amigos, cara. Olha que barato, cara. Legal, legal. Bom, o Maca, obrigado por ter citado aí o trabalho que a gente está fazendo lá no grupo de trabalho de convergência OT&T, lá pelo IBP. Realmente está sendo muito enriquecedor, o que demonstra o alto nível de interesse da nossa indústria para esse tema, né? E essa convergência OT&T, a gente entende que é o primeiro passo para a transformação digital, conforme você bem citou. Se você não tem os dados confiáveis, você não consegue sequer iniciar uma jornada pela transformação digital. E aquela metodologia, que é do IDEA, que foi citada, ela faz parte de um framework que a gente adota para as empresas que têm essa visão estratégica de entrar na jornada pela transformação digital. O que acontece muitas vezes é que o nosso parque industrial ainda está com as tecnologias da indústria 3.0, né? Existe o imperativo do mercado que está pressionando elas a entrar na jornada de transformação digital por uma questão de negócio, que vai além só da adoção de tecnologia, né? E esse framework ajuda essas empresas a seguir um roteiro que conduzem da indústria 3.0, migrando para a indústria 4.0 e habilitando para uma transformação digital, que envolve cultura organizacional, otimização de processos e todas essas tecnologias que o Maca brilhantemente comentou conosco, né? Então, esse framework que a gente aplica nos clientes auxilia na identificação das demandas, né? E a gente consegue direcionar os projetos especificamente para atender uma necessidade de negócio
usando tecnologias como da Microsoft, como da Siemens, que o Maca citou, entre outras tantas, né? Muito bem colocado, Maca. Obrigado. Legal. Obrigado eu pela tua resposta aí. E o Carlos Gebauer ele fez uma pergunta que é um tema que eu esqueci de falar. Em todos esses programas de transição digital que a gente está implementando nos grandes clientes, um dos que é levado muito em consideração é chamado impacto social, tá? E reskilling. Então, por exemplo, Petrobras pegou 62 plataformas e hibernou durante o lockdown. Pum, assim, ó, 900 e tantos funcionários colocaram à disposição. O que a gente vai fazer com esse pessoal? Tá? Então, nós fizemos um trabalho, eu particularmente me engajei como cidadão, tá? Não só como funcionário da empresa, não. E fui conversar com a diretoria do Sistema S, tá? Principalmente Rio e São Paulo, com a UniBP, para fazer uma parceria, para a gente poder retreinar esse pessoal. Não é só retreinar o funcionário, mas hoje a demanda mundial por especialistas em inteligência artificial é de 78 mil profissionais ano. O mundo só forma 45 mil. Então a pergunta do Carlos foi a seguinte: e aí, qual vai ser o engenheiro do futuro? Qual deles? Bom, gente, eu sou o pior contra-exemplo que pode existir. Engenheiro químico se meteu em instrumentação, falou de SDCD, falou de wire, falou de rede, falou de... Só que foi o seguinte, cada vez que a água batia no traseiro, eu corria para fazer curso. Eu li que eu fui entender o que era um Z80, eu queria me matar. Porque eu odiava eletrônica. Quando o senhor Marco Antônio Ribeiro ia explicar para mim amplificador operacional, eu queria suicídio na hora. Eu não entendia a lógica daquela desgraça. Tá? Então é o seguinte, você tem que se virar, cara, senão você se obsoleta. Então, o próximo passo, e vocês serão convocados, já de antemão eu aviso, nós estamos escrevendo na ISA Mundial, tá, a ementa do engenheiro digital. Então, o que ele tem que saber? Olha, gente, além tem que saber material, mecânica dos fluidos, fenômeno de transporte, essa desgraçada toda, telecomunicação, então agora ele também tem que aprender Big Data Analytica, R, Python, mas não precisa de muita programação, porque agora o negócio é tudo low-code e no-code, tá? API, entendeu? Então, gente, é o seguinte, não importa qual engenharia, se o cara quiser ir para esse lado, bom, primeiro todas receberão o mínimo de informação. Existem programas brasileiros que a gente precisa divulgar mais, chamado Mais Brasil, que junto com o Ministério da Educação, Ministério da Economia, Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, perdão, e o Ministério da Economia, pretendem formar 5,5 milhões de novos especialistas em alguma ferramenta digital até 2025. Tá? E tem parcerias com várias empresas. O lançamento foi formal com o ministro da Ciência e Tecnologia e com o Carlos da Costa, do Ministério da Economia, onde já está ali. Num dos meus slides, quando eu falo da Indústria 4.0, tem lá o indústria4.0.gov.br. É uma iniciativa de governo que vai até dia 30 de dezembro agora. Você pode importar robô e impressora 3D sem impostos. Então, existem iniciativas em São Paulo do Senai chamado o Estagiário 4.0, onde eles pegaram profissionais de vários segmentos, eu não lembro quanto, bem remunerado, para que eles multiplicassem o conhecimento da indústria 4.0 para outras indústrias. Então, em resumo, é o seguinte: iniciativas tem, tá? Quem quiser sobreviver precisa se engajar, tá? Não precisa altos investimentos. Se você quiser entrar no YouTube, você vai pegar tutoriais de tudo quanto é ferramenta de tecnologia. Se você entrar em todos os fabricantes de fornecedor de tecnologia, Microsoft, Accenture, Avanade, AWS, Google, etc., tem treinamento. A própria Google criou uma universidade para, em 6 meses, preparar o cara para que ele já saia programando. Existem parceiros da Stefanini, etc., que são provedores de serviços, são programadores, que também têm a mesma iniciativa. Tem uma dessas, chamada Galileu, que vai formar 500 garotos em programação em 6 meses em Petrópolis, naquela região da Serra, entendeu? Porque ele não tem que descer até o Rio, ou ir até Volta Redonda, até outro lugar, para arrumar emprego. Tá? Então, olha só que interessante. Com a ferramenta que nós temos hoje de acesso remoto, eu posso ser um especialista em inteligência artificial, ou eu posso pegar o senhor Davi Rodrigues e ele ser responsável como consultor para 300 técnicos que estão espalhados fazendo manutenção em oficina de válvula de controle ou em fabricante. O Remote Assist, ele fica lá sentado, tomando o vinho Barolo dele,
com a dona Genira, nas horas de folga, quando ele tiver de saco cheio, fala, deixa eu ver aí se tem alguma válvula agarrando, né? E ele se conecta lá e desenha para o sujeito o que ele tem que fazer. Gente, sensacional. Tá? Então, Carlos, obrigado por ter feito a pergunta, né? Esse impacto social tem que ser resolvido por nós. Baca, se me permite um comentário, a deixa que você deu, né? É o que a gente fala hoje em dia de lifelong learning, ou seja, a gente nunca mais vai parar de estudar, de se aprimorar. A ISA tem um papel fundamental com os treinamentos e os cursos que ela oferece. E já que você citou o engenheiro digital, não sei se vai dar para ver aqui, ó, essa referência que é excelente, recomendo essa leitura. Realmente o que você citou, é a tendência, é o caminho, não tem jeito. E um outro ponto que você citou, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se vale a dica, né, para a audiência que tem jovens e mais experientes, é que leiam muito sobre ESG, que isso daí está drivando diversas decisões estratégicas nas empresas e a automação ela faz parte disso daí. Obrigado. Olha, a dica que você deu, eu estou engatando outra aqui. Hoje, no nosso chat da ISA D4, o Jerônimo já pode baixar e jogar aqui para a turma, tá? Qual é a influência de um instrumento mal instalado numa empresa de tratamento de água, lá não sei aonde, na Índia, não sei aonde, eu só baixei e dei uma olhada, tá? Porque amanhã eu tenho um seminário igual a esse, pela ISA Vale, dentro da Sabesp, sobre todo o grupo de instrumentação e automação. E a reclamação que os colegas lá têm é o seguinte, o pessoal não valoriza a instrumentação, principalmente tratamento de esgoto, é agressivo, eles colocam o mesmo equipamento de água, etc. E aí eu fiz uma viajada rápida e lembrei daquela máxima que você só controla o que você mede e você só mede o que é importante. Eu lembrei que quando eu estava fazendo a configuração dos Delta Vs da vida lá na Replan, eu fiquei sabendo que eles têm 350 tanques em Maracanã para armazenar petróleo e derivados de petróleo. Gente, qual é a coisa mais importante no ativo de uma refinaria? É a refinaria em si ou é o estoque que está em volta? Para medir esse estoque, fazer esse inventário desses 350 tanques, né? Eu vou colocar o quê? Um instrumento qualquer, eu vou colocar o melhor instrumento. Então, se água, que é o melhor insumo, é o melhor produto de uma empresa de tratamento de água, ela tem que colocar o melhor medidor que ela puder. Ela não pode, nessa hora, economizar. Entendeu? Gastar em prédios maravilhosos, hoje não precisa mais, né? Porque toda a sede de empresa de água e esgoto são maravilhosos, né? Eram estatais. E agora, com a nova lei novo marco regulatório, o pessoal vai ter que dar resultado. E aí vai ser muito legal. Então, de novo, instrumento bem montado, bem calibrado, de alta performance, gera dados estruturados e faz com que toda essa tecnologia de transição digital que nós temos até agora se efetive. Se não, eu brinquei outro dia, eu estou usando como exemplo, imagina que eu coloco na frente de vocês o número 3 e 8. Alguns já brincaram, 38 é calibre de revólver obsoleto, né? Não, mas se eu colocar um zerinho e um C, vira temperatura, né? 38 graus Celsius, legal. 38 graus Celsius, bom, não é a temperatura normal no Rio, né? Durante o verão, né? Na Bahia, então, nem se fala, né? Está no inverno, 38 graus Celsius. Mas se você pega isso no termômetro que está no teu filho, que tem 6 meses de idade, desespero total. Tá? Se for em você hoje, tá? Desespero total, deve estar com Covid. Tá? Agora, você imagina que você está entrando no shopping e o cara pega aquele termômetro chinês, né, que parece um revólver, né, põe na tua testa e fala, meu senhor, o senhor está mal, hein? O senhor está com 45 graus Celsius. O que você responde para ele? É louco. Vai calibrar essa porcaria, cara. Se 45 graus não estava em pé, porra. Então, olha só, a informação tem que ser crítica. Você tem que ter capacidade de discernimento para saber. Se vocês quiserem gastar um tempinho, entra no Google e pede lá como converter graus Celsius em Kelvin. Tá? Façam isso daí. Aí o que aparece? Aparece lá a fórmula. Né? Você coloca 100, aparece 373 Kelvin. Aí você põe menos 300, ele dá o resultado. Só que depois você avisa ele, tá? Que não existe menos 300 Celsius, tá? Porque o zero Kelvin é menos 273 Celsius. Então, a partir daí não existe matéria
se movimentando, não tem como transmitir temperatura. Então, não é só pegar o dado e querer fazer qualquer coisa com ele, né? Você tem que saber, primeiro, higienizar esse data lake para poder usá-lo legal. Alguém está falando aqui. Citaram o 5G. 5G, o ano que vem, estaremos com ele por aí, com certeza. Já está Oi, Marcos. Posso falar aí, pessoal? Boa noite. Claro. Oi, Fica à boa vontade, noite. fica à vontade. Pode abrir o vídeo também. Acho que ele está no celular. Oi, pessoal. Adson da Ingress Opa. House. Tudo bom? Boa. Tudo bem, Adson. Bom. Amei aí, viu? Muito surpreso com tanta inovação e tanta informação assim. Mandei para o pessoal da empresa aqui do corporativo, o pessoal falou, pega a gravação que a gente vai passar aqui para todo mundo. Então, não, se quiser, muito me avisa bom. que eu pego o Vitor aí pelo braço e a gente faz um sim. webinar aí, com o maior prazer, gente. Vamos. Com o maior prazer. Estamos aqui para isso. Somos ISA. E a nossa função. Isso. Eu só faço isso há 43 anos. Você tem quanto de idade? É verdade. Eu tenho 43, justamente. Aí, ó. Bateu, que legal. Mas olha que coisa interessante. Tem um embaixo que eu queria colocar aí mais um pingo no i, vamos chamar assim, que é o seguinte, a gente está fazendo algumas cotações para a parte de wireless, né? E aí surgiu um questionamento do cliente, eu posso usar o wireless para controle? Então, a gente viu pela norma que o wireless ele ainda não pode ser usado para controle. Você tem alguma atualização referente a isso daí? Wireless HART? Não tenho, não sei se algum colega pode ajudar, mas eu, dependendo, primeiro, aí começa, é uma filosofia, agora você me fez voltar à época que eu dava aula de instrumentação e controle. Para qual é a variável? Qual é o tempo de resposta? Qual é a dinâmica? Você tem constante de tempo dessa variável? Então, aí eu chegava a pegar uma especificação da Petrobras e dizer assim, ó, tempo de atualização 100 milissegundos. Bom, qual é a variável? Temperatura de um tanque de óleo combustível que demora 15 minutos para subir 1 grau Celsius. Gente, você pode usar qualquer coisa. Você pode usar até moto para fazer. Entende? Então, é o seguinte. Aí você fala assim, mas não tem... então, qualquer comunicação, ela tem as suas telemetrias de comunicação. Inclusive, se você que comprou internet de alguma operadora, por contrato, existem ferramentas que ela é obrigada a ter um desempenho. A gente que não liga para isso, tá? Quantos pacotes você quis baixar ou fazer upload e que eles não foram respeitados, corrompeu o arquivo, você pode processar essa empresa e ela desconta da tua conta. Então, tem que seguir primeiro, qual é a dinâmica da variável? Segundo, tá? Ela é extremamente crítica? Se é crítica, é o seguinte, é mais ou menos quando chegar um médico para você e falar assim, filho, você vai ter que colocar o marca-passo amanhã. Eu tenho um aqui baratinho, made in China, e tem um bonzão fabricado na Suíça. Se você puder comprar, você vai comprar o da Suíça. Então, depende da aplicação. Tá? Assim, quando falavam do controle no campo, com o Field Bus, tá? O Peluso deu uma aula mostrando que controle no campo era muito mais seguro do que você levar aquele calhamaço de cabo de multicabo até a sala de controle, executar o controle na CPU e depois devolver ele para a válvula de controle. Se você tivesse o transmissor e a válvula se comunicando via barramento, tá? Seria muito melhor, otimizaria mais, menos latência, menos tempo morto, menos tudo. Aí o cara fala assim, bom, mas e se o cabo romper? Vem cá, pessoal que está aqui, 40 anos no trecho, quantas vezes você ouviu falar que alguém deu uma machadada no cabo de instrumentação? Então, tanto é que no cálculo da MTBF, o MTBF do cabo era infinito. Tá? Então, entendeu? E se você estiver utilizando o conceito de multi-hopping, etc., se não tiver sombra, funcionou da primeira vez, vai funcionar. Agora, eu não colocaria. Por enquanto. Entendi. Tem que ter uma análise de processo em relação a... claro, se é para vender, eu venderia, mas eu não colocaria. Sim. Pode fazer parcial, né? Que a gente, por exemplo... Então, olha só, existem aplicações que não tem como. Você quer a primeira dela? Forno de cimento. Sabe como é que você descobria quando é que a camada de isolamento já estava chegando no fim? Tá? Era você perfurava de tempos em tempos e media a espessura do refratário lá dentro.
antes de inventarem as infravermelho, tá? Outro jeito era você medir a temperatura. Então, você imagina você colocar um transmissor e ele dando volta ali no forno, né? Cimento, forno de cal, etc. Então, o Aires veio, puxa, para valer. Se você entrar numa refinaria, vamos agora fazer outra pergunta legal. Quantas variáveis numa unidade de destilação atmosférica são de controle? Quantas variáveis de uma unidade de destilação atmosférica são só monitoração? Então, vou te responder, porque você não vai saber de cabeça, mas como eu já ralei pra cacete nisso, eu lembro. Tá? São 392 variáveis em média. Tá? Só 13 são controles, são variáveis de atuação, que é carga no forno, na coluna, no forno petroquímico, vazão de reciclo, etc. O resto é monitoração de temperatura. Dá para você colocar qualquer coisa. Entendeu? Primeiro, malha aberta. Então é isso. A hora que você entra um pouco mais adentro, que você faz um drill down, tá? Você vê se vale a pena ou não vale a pena aplicar a tecnologia. Alô? Ok. Tá bom, muito obrigado. Nada, prazerzão. Maca, tradicionalmente, a gente pede para quem quiser abrir o vídeo para poder tirar uma foto, para a gente colocar a foto lá na gravação que a gente faz lá no YouTube. À vontade, à vontade. Vamos abrir os vídeos aí para a gente tirar uma foto. A pergunta aí do controle. Quando você falou que a Vale está fazendo tudo não, quase tudo nas nuvens, como é que está o controle? O controle continua on-premise, tá? Por exemplo, eles têm caminhão autônomo. Esse caminhão autônomo também é controlado, tá? Nesse caso, são rotas fixas, etc. Então, não tem risco, não tem mão em contramão. O problema de caminhão autônomo seria no meio de uma estrada, né? E aí vem aquela máxima, né? Quando está a ética da tomada de decisão. Tá você com os teus filhos lá dentro, você não está segurando o volante do seu Tesla, de repente vem um ônibus cheio de crianças, 500 crianças, 200 crianças na tua frente, tá? E uma velhinha do lado esquerdo também atravessando a rua sem te ver. Qual é a decisão que esse cara tem que tomar? Bate de frente no ônibus ou atropela a velhinha, né? Então, essa tomada de decisão do autônomo é uma decisão de controle, tá? Ninguém colocou set point para o cara, só sabe o seguinte, eu tenho que proteger o dono da porrada, eu atropelo o ônibus com as crianças, atropelo a velhinha. Tem cara aqui que vai ser sacano, né? Ia falar que atropela a velhinha, né? Então, principalmente se for a sogra, mas brincadeiras à parte, sem qualquer bullying aqui, não é esse caso. Então, esse é a maior evangelização que eu estou fazendo no momento. Tá? Em maio do ano que vem, o Vitor vai estar comigo, nós teremos a Rio Automação, pelo IBP. E um dos painéis vai ser o Vitor falando da convergência TI-TO, e o outro painel é lógica em nuvem. Tá? Existe muito controle que ele não precisa estar num PLC de tripla redundância. Ele foi mal escolhido para isso. Tá? Então, poderia ser colocado em nuvem? Sim, poderia ser colocado em nuvem. E já tem gente fazendo isso. Incrível. A Radix, não sei se tem algum colega da Radix aqui, fez isso num projeto de inovação com a Exxon nos Estados Unidos. E ele vai apresentar esse trabalho lá. Sensacional. Tá? Vocês viram aquela valvulinha de 1/4 de polegada que eu mostrei aí? Sim. Vocês viram algum PLC? Não. Vocês viram? Não! Ela está se comunicando em nuvem. Tá? E se vocês olharem no site da Siemens, eles lançaram o PCS7 Neo, que é uma versão de lógica em nuvem. Se não é crítica, tá? Se o problema não é latência, se não é crítico, gente, muita coisa. Detalhe, as empresas que nós colocamos muita coisa dentro do hardware porque ele não tem outro lugar para guardar. Hoje é possível que grande parte das informações de história das plantas vá direto para a nuvem. Não precise. O próprio OSI-Pi já tem o OSI-Pi Book lá diretamente na nuvem. Então, você não precisa colocar tudo dentro de um SDCD ou no PLC, depois jogar dentro de um hardware grandão, compactar, porque lá é caro, né? Para depois se conectar com a internet e mandar um calhamaço enorme de informação para a nuvem. Por isso que não existe uma única receita. Existem grandes investimentos. A Stefanini faz isso, a Azure faz isso, a Microsoft faz isso. Nós vamos lá no cliente e a gente estuda, tá? Aplicação por aplicação. É um acronismo que eu não sei bem o que funciona, mas chama CAF, tá? Que é como que você faz a adoção em nuvem. Isso é um estudo, como se fosse um estudo de um plano diretor de automação, tem um plano diretor para você mandar as coisas para a nuvem. E tem coisa que vocês viram pela meu gráfico, 49% vai ficar as is, vai ficar on-premise. Agora, as salas de controle estão mudando.
Então, eu não preciso ter mais aquele monte de servidor, eu consigo fazer uma chamada virtualização. Tá? A própria Petrobras está começando isso para todas as plataformas. Em média, se reduz em 30% o hardware e transforma ele muito mais seguro do que ele seria, sabe, tudo separadinho. Assim. Muita novidade vem por aí. Deixa eu aproveitar a última pergunta minha, que só eu. Posso só dar um... Pode falar. Aqui é Maurício Kurtz, eu queria só dar um abraço no Maca, mandou muito bem, parabéns. Obrigado, querido, obrigado. Falamos de você aqui. Eu postei a semana passada, né, completei 43 anos quando eu comecei meu estágio na Foxboro, não sei se você chegou a ver, mas citei você lá também. Obrigado pela paciência que você teve. E se um dia você quiser contar como é que foi a nossa primeira festa de final de ano, tá? Você conta para a turma aí que quase que eu fui demitido. Não era para ter essa carreira aqui, não. A minha memória RAM não chega tão longe. Então, o doutor Chitkoff chegou para o Maurício e falou: quem é esse louco que vocês contrataram? Só para resumir, tá? Ele foi bonzinho, eu estou aqui até hoje. Obrigado, Maurício. Prazer em falar com você. Parabéns, mandou bem. Obrigado. Um grande abraço, Maca. Obrigado. Viu, Maca? Oi. Quando você falou ali e você e o Venâncio falaram de TI e TO dentro da Vale, fica um pouquinho na cabeça do pessoal o seguinte: como é que eu consigo manter dentro do departamento de tecnologia um cara que mexe com válvula de controle e outro que mexe no servidor? Como é que é esse casamento? Como é que é esse gerenciamento? Não, existe... Está tendo problema, sim. Não é fácil, não. A gente sabe, aí o Vitor está sentindo isso na pele, tá? Por exemplo, hoje nós estávamos discutindo sobre sustentabilidade, sobre redução de pegada de carbono. Como é que uma empresa de informática consegue ajudar uma empresa? E aí o cliente tem ligado, né? Porque vê as propagandas, eu falei: vem cá, como é que você me ajuda? Como é que você faz eu reduzir a pegada de carbono? Né? Então, aí o que eu faço? Eu falo assim: olha, é só você trocar os anéis de um compressor e parar de reduzir emissões fugitivas, que você já consegue 8 mil toneladas de carbono equivalente por ano. A $53 que custa na Noruega, tanto que você economiza. Eles não têm essa visão. Você está falando gregérrimo para eles. Isso é bom, né? Porque a gente continua empregado, entendeu? Então, eu e o Vitor, que fomos puxados para essa área de tecnologia, é porque eles estão sentindo essa dificuldade, entendeu? E da mesma forma, né, nós começamos a mexer com Cat5 porque o desgraçado apareceu na tua mão e um alicate para limpar, senão o Delta V não ligava. E não tinha ninguém para me ajudar. Tá? Mas um pouco antes, vocês devem lembrar do Esdras de Moro, né, da Braskem, por muitos anos, ele era de TI. Nós fomos buscar o Esdras porque nós vendemos uma aplicação que rodava um programa de fortuna que ninguém sabia fazer. Foi aí que ele entrou na automação. O que eu quero dizer? Existe complementação, não existe sobreposição nem extinção. Tá? Só que, em termos de gestão, é o que o Vitor falou. É uma jornada, é uma metodologia, e ela precisa ter aonde chegar, tem que ter um norte. Se cada um for para um lado, tá dizendo: não, aqui você não põe mais a mão, porque isso aqui é de automação. Cara, é o mesmo switch, cara. É switch gerenciado, posso colocar assim. Não pode. Então, você não vai pôr a mão aqui? Aí entra um vírus, um Stuxnet da vida, tá? E para o PLC. Fala: tá vendo? Se você tivesse falado comigo... Porque proteção de hardware de TI, eu conheço, você não conhece. Então tá bom. Então, precisa alguém na cabeça, em cima, para acabar com as vaidades. E você sabe que nós somos vaidosos pra caramba, né? O pessoal da automação, então, nem fala, né? A gente chegava de macacão passado, né? Com parafina, né? De tão durinho que ele ficava, né? E você lembra disso? Né? Nós vivemos isso. Como lembro? Só uma deixa aí, o Jerônimo. Oi. Boa noite. Se você me permite fazer uma pergunta para a Maca. Maca, sou eu, Bob, tudo bem com você? Oi, Bob, bem, tudo bem. Eu vi teu comentário aqui, eu ia te provocar. É o seguinte, contigo, viu? Igualmente, muito tempo depois. É o seguinte, a Petrobras Relan está em processo de venda, como a gente bem sabe, e tem vários sistemas desenvolvidos internamente que são corporativos. Sistema de inteligência, controle avançado, etc. Como que você vê essa parte de venda e a possibilidade de aquisição da Mubadala
e a possibilidade de ele trazer ou não esses sistemas e perder todo o histórico do refino que existe hoje lá? Primeiro que foram feitos, existe um processo, Bob, de due diligence, quando se vende qualquer tipo de ativo. Tá? Isso demora, às vezes, 3, 4 anos. E várias empresas de engenharia, não sei se a própria Automind já não participou disso, de fazer esse due diligence, onde tudo isso é levantado, é mapeado, é documentado, se discute em propriedade intelectual, porque algumas dos controles avançados que estão rodando, e eu conheço um da U09, se não me engano, que é da Hitachi Toshiba, é uma japonesa que é dona da tecnologia, você pagou licença para usar o SDCD Yokogawa, é da minha época e tal, tem patente em nome de funcionários ou ex-funcionários, e esse cara recebe royalties pro resto da vida. Está dentro do conceito de intelectual próprio. Então, toda essa due diligence é feita para que não tenha surpresas. E, normalmente, quando a empresa que compra assume, ela recheca se o que ela recebeu exatamente está dentro daquilo que estava na chamada fase vinculante, que é a que está agora. Então, como é que ela comprou essa refinaria? Como é que funciona o processo? Cria-se salas de colaboração, onde todas essas... Você paga para entrar, então não é para qualquer curioso, né? Então, eu vou lá e custa caro. Então, eu vou comprar 500 mil reais, por exemplo, para eu dar o meu lance. Mas, para dar o meu lance, eu preciso ter acesso à sala de colaboração, assino um puta monte de NDA, de confidencialidade, escambau, entro lá dentro, analiso tudo, legal. Tem a evaluation, que me diz, esquece passadina, tá? Esse passado não existe mais, né? Aí o cara fala, bom, essa refinaria aqui, no meu conceito, vale tanto. Além do mais, o Maurício Curvin, que está aí, que é da ARC, ele conhece muito bem a Solomon Index. A Petrobras foi uma das primeiras a utilizar os indicadores da Solomon, que mede eficiência e performance mundial de todas as refinarias e compara uma com a outra. Esse é um estudo que custa carésimo, tá? E aí diz, por exemplo, a Replan, lá em Paulínia, é benchmark mundial de refinarias em termos de custo, menor custo por barril processado todas as refinarias do mundo. Tá? Isso influi. Por quê? Porque tem automação, porque tem isso, tem técnica, tá? Tudo isso daí é muito transparente, não existe surpresa. Tá? Então, isso daí já foi muito levantado. Então, intellectual property, controle avançado, quem é o dono, quem não é dono. E as licenças, aí começa a conversa. Né? Já existem processos. Como é que fica a licença do Windows que está na máquina da secretária, que vai mudar de emprego? Está no nome de quem? Está no nome da Petrobras. Como é que ela muda? Né? Ainda mais agora tudo em nuvem, é fácil desligar, né? Não dá para piratear mais. Né? Então, existem ferramentas onde isso faz parte do ativo. E, para quem gerencia, no nosso caso, os fornecedores, eles mudam, já tem mecanismo para você fazer essa transferência do novo dono. Então, seria mais ou menos como você vendesse o seu notebook usado para alguém, e lá dentro vai a licença do Windows e do Office, de quem que é aquela licença? Vai ter que comprar outra, porque você comprou um computador novo? Não, hoje te permite que você faça essa transferência sem problema. Respondi a tua pergunta, Bob? Ok, Marca, muito obrigado, tudo bom para você. Obrigado, igual também, obrigado. Pode ir, Jerônimo. Vai apresentar o nosso amigo Abraão Tanan, o futuro. Ele fez uma pergunta interessante, viu, Marco? Uma pergunta. Você comentou no início da apresentação sobre convencer as pessoas a participar de instituições como a ISA. Qual dica você daria para agregar valor à ISA estudantil para atrair alunos? O Abraão é o presidente da ISA. Sim. Então, olha, eu me proponho a dar uma palestra para você sobre a versatilidade do profissional de instrumentação. Faço essa palestra há 15 anos, eu atualizo ela e vou falar, não existe profissional mais completo do que um profissional de instrumentação. Tá? Ele tem que saber materiais, ele tem que saber funcionários de transporte, ele tem que saber Laplace, ele tem que saber uma porrada de coisa que misturou, né? O cara de automação com instrumentação e tal. Mas uma coisa que ele precisa conhecer também, para não ir para a cadeia, é norma. Tá? Então, tem uma palestra também sobre normas, que é um forte, né? Já que a ISA é um grande berço de norma, grande parte das normas IEC surgiram como voluntários da ISA. Dizer primeiro como é que nasce uma norma. Ela não é decreto, ela não é por lei, ela não é de governo, é de seres humanos normais, de cidadãos, que resolvem padronizar um certo procedimento, primeiro, para não dizer que ele foi meio, né, assim,
né, editorial, então ele coloca em audiência pública, todo mundo comenta, depois um órgão que fiscaliza, que gerencia a emissão de normas, nacional ou internacional, publica essa norma. Tá? Eu posso adotar normas externas. Essa é uma grande vantagem. Por quê? Se você seguir uma norma, é mais ou menos como você fazer uma citação pública e dizer a fonte. Então, por exemplo, no Brasil existem 30 milhões de criancinhas passando fome. O que você tem a dizer sobre esse meu comentário? Você é um idiota, né, Marco? Não, mas foi dito por um ex-presidente quando fez uma abertura da ONU. Então, a culpa não é minha, é dele. Tá? Então, você vai lá e na fonte. Então, no caso de a ISA é um grande celeiro de normas. Então, se você seguiu a norma, essa norma, e você teve algum problema questionável, isso pode ser, você pode usar isso até como defesa. Tá? Além disso, conhecimento. Nós estamos criando agora a ementa mundial do novo engenheiro digital. Quem fazer parte da sessão estudantil vai ter acesso direto a isso. Inclusive, se quiser participar como voluntário ou como cobaia de vacina, né, da nova conceito, bem-vindo. Agora, não adianta, né, eu ficar de fora e depois criticar. Né? Falar assim, 10 a 50 mAh é muito melhor que 4 a 20 mAh. A ISA 100 é muito pior que o wireless RAT. Gente, você tem que estar lá, você tem que estar engajado, você tem que colocar a pele no negócio, né, para trabalhar, questionar e etc. Então, é isso. Agora, gente, é evangelização. Tá? Eu faço um paralelo com religião, né? O cristianismo católico tem quase 2000 anos e ainda a gente precisa pregar todo dia, senão o cara se converte para outro tipo de religião. Então, é evangelização. E graças a Deus temos você aí, né, como um dos evangelizadores. E tem eu, Jerônimo, essa turma que está aqui, né, já há 40 anos evangelizando. Evangelização. Ótimo. Mais alguma pergunta aí, Alex? Aqui, só se alguém quiser abrir o vídeo, o som aí, e a gente, agora é 8h55, a gente poderia ir finalizando daqui 5 minutos. Aí a última pergunta. Alex, Vitor, Maca, estou deixando a sala. Grande abraço para todos. Focal Point, grande abraço. Tchau, gente. Tchau. Prazer revê-lo. Saúde por aí, meu amigo. Tchau. Tchau, vai para todos nós. Tchau. Então, aí, Paulo Costa já deu a deixa aí. Então, o Jerônimo já pode ir finalizando. E acho que o Vitor queria falar alguma coisa. Não, eu só queria complementar aqui a pergunta do amigo lá da sessão estudantil. Um dos valores para quem participa da ISA é poder ficar sabendo de uma palestra como essa, por exemplo. Quem não está envolvido no ambiente da ISA, perdeu essa aula que foi hoje, essa troca de experiências aqui com profissionais fantásticos. Ou seja, isso é um valor que eu tive a sorte de ter isso desde a minha época de estudante, né? Porque desde de jovem eu já fui, desde a época do técnico de automação, eu já era meio metido a me envolver no Grinst, né? O pessoal lembra do Grinst, né? E das atividades da sessão. O estudante que se engajar com a ISA vai ter acesso a isso tudo. Isso é um diferencial competitivo para a carreira deles também. É isso aí. O Maca falou uma frase aí que eu estava pensando assim, para 2021 acho que eu vou contribuir com a ISA Sessão Estudante, o que eu vou falar lá para poder ajudar eles? Já me deu uma ideia, falar sobre normas. Eu te passo a minha apresentação, você só atualiza ela. Tá? Outra coisa que nós não falamos no Brasil, não leva muito a sério, mas na área de informática é mandatório. Como é que eu contrato alguém que seja especialista em inteligência artificial? Só no discurso? Eu não sou especialista em inteligência artificial. Será que o cara me dobra na minha entrevista? Contratei 2 agora, um para Vale e um para Petrobras. Como é que eu pego essa pessoa no golpe? Eu tenho uma lista de... Não, certificações. Nós não estamos falando de certificação. Tá? Então, você, para botar a mão num API de uma Microsoft ou de uma Google, você tem que ter certificação em monte. E o pessoal ostenta. Porque o cara certificado ganha até o dobro do não certificado. Tá? E a gente meio que abandonou, né, o CAP, o etc. Mas esse é um negócio. Então, como é que a gente vai saber, pela exponencialidade da velocidade da adoção, se o cara é um engenheiro digital ou não? Então, vamos lá, eu vou ter que ter 30, né, para entrevistar esse cara, né, porque eu só conheço o Python, o outro só R, o outro API, o outro, ferrou. Então, eu vou precisar de uma entidade que passe a régua, tá? Então, por exemplo, cibersegurança, a ISA é referência mundial. O exército americano usa a certificação ISA para cibersegurança.
Agora é o seguinte, você vai contratar um engenheiro de cibersegurança com todos esses ataques vindo aí, de hackers, escambau de asa, para cuidar dos seus ativos. Você imagina se fosse para cuidar da monitoração do seu marca-passo remotamente, né? Recentemente teve um caso desse, de invasão, que o cara lá, ou você me paga aí uma graninha, ou eu paro o teu marca-passo. Ainda bem que não aconteceu nada, né? Mas imagina, gente. Tá? Então, temos que pensar nisso. Já a cibersegurança já pegou, tá? Então, vamos ter que pensar na certificação do engenheiro digital. Não vai dar tempo de ficar esperando 5 anos para a gente acreditar no pessoal, não. É 1, 2, o cara tem que estar pronto. O futuro é já. Acabou. Ainda mais nós, nossa geração, que vai viver até os 120 anos. Nós temos que arrumar muita coisa para fazer. Tomara. Com certeza, vamos sim. Aí a geração que vem atrás vai passar de 120. Principalmente se tiver vacina logo, né? Legal. Jerônimo, agora é contigo. Jerônimo. Oi. Está me ouvindo? É o Hector. Hector falando. Andy Briones. Briones, tudo bom, pessoal? Cláudio, bom, a gente se conhece, não sei se você lembra de mim. Claro, posso. Então, claro. Olha só, desde o ponto de vista de chão de fábrica, digamos assim, a gente vê as indústrias definhando, né? E a gente vê, digamos assim, isso também se reflete no setor elétrico, agora com esse tremendo apagão que tivemos lá no norte, e que já tivemos tantos outros, né? É como se estivéssemos deixando a indústria brasileira, né? A indústria de transformação, morrendo. Essa é uma sensação que eu tenho, né? Aí eu queria ouvir teus comentários. Como é que você está vendo? Vê se me dá um ânimo. Bom, eu sou um otimista nato, né? Eu lembro que eu deixei para trás, acho que uns 3 milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo. Então, desde então, eu não parei, né? Então, ó, medo eu não tenho, né? A gente vai com cautela, etc. Eu participei de várias entidades recentemente, até um ano atrás, exatamente um ano atrás, como presidente da Bespetro, onde a gente brigou pela indústria nacional, da indústria de óleo e gás, a indústria nacional para o óleo e gás. Mas eu também não consigo aceitar a hipocrisia de colocar barreiras de proteção, como a indústria automobilística faz, para sustentar uma indústria ineficiente. Quem paga isso é você. Você paga hoje quase... Se você quiser importar um automóvel de um modelo que não existe aqui, o custo dele é 150% do preço fora. Certo? Isso é justo? É por isso que a indústria automobilística nossa é tão forte, né? Algumas já entraram recentemente chinesas e saíram, tiveram que verticalizar por causa do lobby, tá? O Inovar Alto, para mim, é uma blefe, porque eu ainda mantenho minha base em Sorocaba, apesar de estar no Rio, e aqui a indústria automobilística praticamente quebraram todos, porque o pessoal, a montadora passou a trazer tudo da China, etc. Aí veio um Covid e deu um desespero total, porque a China parou e desabasteceu todo mundo. Só para vocês saberem, eu peguei anteontem meu carro da empresa, que fazia parte do meu pacote da Microsoft, porque eu escolhi um carro que é fabricado na Argentina. 9 meses depois eu recebi esse carro. Porque simplesmente a fábrica parou. Tá? E aí só chegou aqui no Brasil há 15 dias atrás, eu recebi ele segunda-feira. E aí o que aconteceu? China parou, Japão, Estados Unidos, Coreia voltaram a fazer campanha para reinternar as suas fábricas. Aconteceu isso também no Brasil. Algumas empresas, como Toyota, etc., voltaram a pensar em, por efeito de logística, de não perder a produção, de ter essa revisitada. Porém, não com protecionismo. O imposto de importação de um carro, mais o IPI, o imposto é 35%. A OMC quer pular com esse negócio. Tá? Então, criar normas protecionistas, eu sou completamente contra. Tem que criar normas que desenvolvam. Tá? Ou então dê um tempo para maturar, tem que ser temporária. Então, é o seguinte, estamos precisando adotar a indústria 4.0 rapidamente. Zero de imposto, nós produzimos aqui robô e impressora? Não. Zero de imposto para robô, zero de imposto para impressora 3D. Perfeito. Aprendemos a fazer, ou então, make or buy. Temos volume para ter essa indústria internamente? Não. Então, um exemplo, quando teve aí os replicantes naquela
concorrência da Petrobras, mais as 28 sondas da SET Brasil, mais os 4 da seção onerosa, chegaram para uma empresa, não vou dizer o nome, mas alemã de automação, e falaram: você tem que montar a fábrica no Brasil. Eu falei: filho, tudo que eu vendo no mundo inteiro de automação, o hardware é produzido, tá, em 48 horas na minha fábrica na Alemanha. E eu supro o ano inteiro de hardware para o mundo inteiro. Você acha que eu vou montar uma fábrica aqui? A que preço isso vai sair? Então, de novo, naquela história, se não tem competência, não se estabelece. Então, voltando à tua pergunta. Como é que está a indústria de agribusiness? Está ruim? Como é que está a indústria de mineração? A ação da Vale está chegando a R$80. Quem comprou a ação da Vale quando podia usar o FGTS, quando foi feita a privatização, ou Golden Share, nunca ganhou dinheiro, recuperou agora no último ano. Então é o seguinte, existem indústrias que vão desaparecer naturalmente, porque não conseguiram se estabelecer competitivamente. Então, eu, como participando de entidades de classe, o Vitor aí participou bem perto, a gente brigou por políticas de Estado, não políticas de governo. Vamos formar gente, vamos gerar competência, tá? Tanto é que a fábrica de Santa Bárbara do Oeste da Siemens está lotada até a boca, tá? Pelos próximos 2, 3 anos, para montar turbina e compressor para os FPSOs da Petrobras. Ela fabrica o compressor? Não, não tem jeito como fazer isso economicamente. Mas todo o agregado para ela atingir o conteúdo local que foi colocado à época, tá? E com 150 pessoas lá trabalhando, e 2, 3 turnos, não sei como é que está agora, né, em função de pandemia, mas, ou seja, tem alternativa, né? Tem alternativa. Então, não está sucumbindo todas as indústrias, tá? Algumas estão indo muito bem, obrigado, ainda mais com o dólar a 5,20, né? Exportando. Jerônimo, tá obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Acho que foi muito bom. É sempre um prazer estar com vocês. Prazer é meu, prazer é meu. David, quer falar alguma coisa para encerrar? Não quer falar mais nada. Não, agradecer a Maca, parabenizar o excelente palestra. Obrigado. Você é suspeito, você é meu amigo, você é suspeito. Beleza, Maca, muito obrigado. Obrigado a todos, foi fantástico aí. Encerramos o ano com chave de ouro, como diz o Alex. Obrigado. E sua palestra realmente foi alentadora, entre outras coisas. E o desafio? Acho que o desafio é isso aí, engenharia é isso. Tecnicamente, temos que estar preparados, Venâncio, você disseram aí, é estudar sempre, não adianta parar. E mais do que nunca, a transformação digital está mostrando aí, em um ano, o que foi feito no mundo, né? Nós só no Brasil. A Petrobras foi modesta, ela esperava em 2 anos, mas o mundo esperava em 10, aconteceu em 1. Então, é muito importante. Essa palestra foi muito boa mesmo, muito acima da expectativa. Obrigado mais uma vez, obrigado mesmo. A gente sempre eleva o nível, mas foi muito legal. Eu agradeço novamente, foi muito bom. Vitor, estamos esperando aí para o ano que vem. Opa, obrigado, um prazer. 4.0 que nós queremos fazer. Vocês dois estão dentro. Tá? Beleza. Quero convidar todos, viu, Abraão, em seu nome, em nome da sessão estudantil UFBA, quero convidar todos aí para a palestra do dia 15, terça-feira que vem, no mesmo horário. Tá? Obrigado a todos. Venham para a ISA. Precisamos de gente, precisamos de cabeças. Um abração, gente. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigado. Pessoal. Saúde a todos aí. Um abraço.